Fala aí, galera! Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a esse canal que literalmente vai além do ateísmo. Galera, hoje, mais uma vez, nós temos um super convidado, o nosso amigo Fábio, do canal Reflexões da Razão. Galera, então, aqui na descrição, aquele nosso ritual padrão, abre uma aba aqui do lado, já bota aí o canal Reflexões da Razões, lá vai ter um botão vermelho escrito inscrevam-se e vamos marretar esse botão e nos inscrevermos em massa no canal do nosso amigo Fábio. Galera, é de super, mega, ultra importância que todos nós tenhamos a consciência de nos inscrevermos nos canais dos amigos ateus, nos canais dos livres pensadores, para fortalecermos essa galera aí. É de suma importância isso, galera. Então, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo pedindo para o Fábio ele se apresentar, contar um pouquinho sobre como que ele se tornou ateu e falando um pouquinho de como que é o canal, o que, que a galera vai encontrar lá. Fábio, por gentileza, dá o papo aí para a galera. Ok, galera, boa tarde aí a todos. Meu nome é Fábio Matos, né? Eu tenho 50 anos, né? 20 de descrente, de ateísmo, né? Primeiro no agnosticismo, né? Depois no ateísmo, né? E sou fotógrafo, né? Trabalho com fotografia. E, assim, eu vim de uma família não muito católica. Minha mãe era católica, né, mas não era tão praticante, né? Levava a gente para a igreja quando era pequeno, quando a gente era pequeno, eu e minhas irmãs, né? A gente ficava doido para ir embora, porque depois tinha um clubinho com piscina para a gente ir, né? E peraí que eu mexi no negócio. Peraí que eu fiz uma bobagem aqui. Só um O que minuto. aconteceu aí, Fábio? Poxa, porque tem um botão aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vou entrar de novo. Tá ok, tá ok. Galera, enquanto o nosso amigo Fábio aí, ele teve esse probleminha, tá voltando aí, vamos fazer o seguinte, aqui na descrição tem o canal dele, Reflexões da Razão, por gentileza, todo mundo se inscreve aí, galera, vamos ajudar o nosso amigo, tá? Ok. Então, Fábio, continua aí falando para a galera um pouquinho sobre você, sobre o canal. Tá sem som, Fábio. Tem que desmutar aí, Fábio. Para mim aqui ainda tá sem som, cara. Galera, a gente teve um probleminha aí com o Fábio, ele já tá voltando, tá? Aqui na descrição a gente vai ter o canal Reflexões da Razão. Por gentileza, galera, vamos todo mundo se inscrever, ajudar o nosso amigo aí a ganhar alcance, relevância, tá? Somente unidos, todo mundo junto, ajudando, compartilhando, a gente vai poder transformar o livre pensamento aí no nosso país, tá? É, Agora, galera, o Fábio voltou aí, ó. Não vou mexer mais em Fábio, nada, viu? agora sim. Continua Ok? falando para a galera aí, continua o seu raciocínio aí. Pronto. Aí eu fiz o catecismo, né? Porque para fazer a primeira comunhão, né? Que eu era doido para saber qual era o sabor da hóstia, né? Aí aperriei, minha mãe, fui para uma escola onde minhas irmãs estudavam, uma escola de freira, né? Para fazer o catecismo. Só que lá aconteceu um fato curioso, né? Para fazer o catecismo a gente tinha que aprender aquelas rezas, né? O Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo, né? Crer em Deus Pai. O credo eu não consegui aprender nunca, que era muito grande, e eu tinha uns 10 anos na época, né, eu não consegui decorar, né? Aí, no dia que a freira foi mandar a gente rezar, eu rezei o Pai Nosso, rezei a Ave Maria, mas quando chegou, reze o credo, eu disse cruz credo, não lembrei, foi de nada. Aí fui reprovado, aí foi quando descobri que perto de casa tinha uma igreja, né, que não era tão rigoroso assim, né? O padre mandava a gente rezar todo mundo junto, né?
Aí foi quando eu consegui, fiz a minha primeira comunhão, né? Experimentei a hóstia, que não tem gosto de nada, né? E fui, levei minha vida, né? Meu pai era um cara que não era nem carne nem peixe. Ele sempre, que eu sempre ouvi ele dizer é que ele não tinha religião, mas respeitava todas elas, né? E até um dia que eu estava na escola, no curso ginasial, né? Numa aula de história, e isso mudou minha vida. Ali mudou minha vida, uma única palavra mudou minha vida. Quando a professora falou, eu ainda me lembro como se fosse hoje, que eu tomei um choque, né? Que ela falou na Inquisição. Essa foi a palavra que mudou minha vida, gente. Porque ela começou dizendo, né, que a igreja perseguia e matava e torturava. Aí eu comecei a olhar para cima e pensar e refletir. E na hora veio a minha primeira reflexão da razão. E Deus, o que foi que fez? Não fez nada, né? Viu esse povo todo morrendo na fogueira, queimado, sendo torturado e não fez nada. Aí pronto, a partir dali eu comecei a esfriar para a religião, sabe? Eu tinha uns 14 anos naquela época, né? 13 para 14 anos. E aí fui crendo assim Ô, num Deus Fábio, maior. desculpa te interromper aí, mas muita gente nega, né, cara, a questão da Inquisição, fala que não foi tudo isso, que não matou tanta gente, que não houve nada disso. Ou seja, os negacionistas hoje querem vender para a galera nova uma versão diferente da real, né, cara? O que você acha desse pessoal aí que quer negar a história? Cara, eu prefiro ficar com a história, né? Prefiro ficar com os historiadores do que ficar com negacionista. Negacionista se apoia em quê? Em conspiração, teoria de conspiração da cabeça dele, né? Eu tenho um colega que é super católico aqui no bairro, né? Que quando a gente fala em Inquisição junto dele, ele só fala na Inquisição evangélica, né? É dos protestantes. Como se o catolicismo não tivesse feito. Foram eles que começaram, pô. Não, mas a Inquisição protestante foi pior. Foi pior, entendeu? Eu acho isso uma tentativa de querer tapar o sol com a peneira, né? Se aproveitar da ignorância da massa, né? Da igreja que desconhece essa história, né? Só quem realmente estudou, passou por escola. A maioria tem pouco estudo, né? Então eles tentam tapar o sol com a peneira, né? Aí é Exatamente. isso que eu acho. Até conhecido histórias famosas, né? Por exemplo, assim, o próprio Da Vinci, né, cara, que tinha que ir de madrugada lá dessecar os corpos, estudar os corpos de madrugada, porque se ele fosse descoberto pela igreja, sabe-se lá o que seria, o que aconteceria com o cara, né? O próprio Galileu, ele teve que negar, né, as suas descobertas científicas em prol da versão da igreja que era geocêntrica, né, que pegou aqueles conceitos lá de Aristóteles, esses conceitos mais do senso comum, né, que hoje é até revisitado aí pelos amigos terraplanistas, que são uma vergonha aí para a nossa sociedade moderna, né, cara? Vergonha, cara. Galileu, inclusive, Galileu ainda pegou uma pena perpétua, né, dentro de casa. Dizem que ele enlouqueceu, né, por causa disso, né. Eu fiz um trabalho depois, né, depois que eu vi essa palavra Inquisição, aí uns 2 anos depois, na escola ainda, na mesma escola, eu fiz um trabalho sobre Galileu, né. Aí foi que eu fiquei mais ainda, aprendi mais ainda, né, sobre a história da Igreja Católica, né. Achei terrível o que aconteceu com Galileu, né. E a Igreja Católica, 300 anos depois, o Papa pediu perdão, não foi? A Galileu, dizendo que ele estava certo, né? É incrível isso, mas a fé do povo é muito grande, né? Você vê como a fé é uma barreira terrível para a razão, né? As pessoas veem tudo isso, assistem tudo isso e continuam crendo nessa história, né? Continuam, não se desafiam assim, né? A buscar o conhecimento, né? Porque eu comecei a buscar o conhecimento, né? E foi isso que foi derrubando mais ainda, né? Quando veio surgindo a internet, né? Naquela época aí eu via muito, era mais site, né? A internet era muito lenta, poucos, estava chegando o pessoal de vídeo ainda, aí eu via o site Sociedade da Terra Redonda, o Religião é Veneno, né? Aí depois foram surgindo alguns videomakers, como o Pirula, eu fui vendo o Pirula, né? Não entendia nada de falar de evolução, aquilo complicava a minha cabeça, né? Há uns 15 anos atrás, aí um colega meu indicou você já viu Antônio Miranda, como era o Detonando a Bíblia, né? Aí eu fui ver você, né? E rapaz, eu tinha um medo do teu site, do teu vídeo, dos teus vídeos, pô.
Porque naquela época eu ainda estava meio lá, meio cá, né? Eu estava ainda cria, né? E meio que desconfiava. Você vê, eu nunca fui tão religioso assim, para você ver como a crença é, cara. Eu que nunca fui tão assim religioso, né? Eu quando estava no processo de desconversão, eu sonhava, pô, eu sonhei vários, eu tive vários pesadelos eu ia andando pela rua, quando eu via o céu se abria e eu via Jesus descendo. Eu digo, poxa, meu irmão, eu estava errado, cara, tô ferrado, eu vou para o inferno. Para você ver, isso mexia com a minha cabeça, né? Eu tive uma vez, eu vim andando pela rua num sonho também, quando eu vi, ela vinha, a Virgem Maria, o pessoal trazendo ela assim, ela olhava, ela me via de longe, cara. Aí é tanto que quando eu entrava no teu site, que eu via você jogando a Bíblia, né, assim para trás, eu mudava na mesma hora. Eu saía que eu tinha medo. Esse cara jogando a Bíblia aí, eu tô lascado, eu não posso ver isso não. Quer dizer, eu vi e aprendi umas coisas com você, gostava muito do que você tá falando. Porra, é isso mesmo que esse cara tá falando. É isso que eu tô sentindo, é isso que eu tô vendo da Bíblia, essas coisas erradas que eu tô vendo da Bíblia. Será que é só eu? Parecia que eu tava enlouquecendo, cara, entendeu? Comecei a ler a Bíblia, né? E vendo aquelas coisas erradas, né? E perguntava à minha esposa, que ela já foi crente, né? Ô, Fabiola, tu já viste isso na Bíblia? Ela disse, eu nunca li a Bíblia. Ela era evangélica e nunca tinha lido a Bíblia. Aí eu começava lendo e mostrando, tu já visse isso? Tá aqui, Deus mandando matar criança. Ela, o quê, Fábio? Eu digo, eu não sabia disso não, porque foi a mãe dela quem estava querendo, quando eu conheci minha esposa, né, a família dela era toda evangélica, né, e começou aquela guerra para tentar me levar para o evangelho. Pronto, foi aí que eu tive que me defender, né? Era minha sogra, era meu cunhado, cada um querendo ver quem era que ia me levar para o evangelho, entendeu? Até que meu cunhado me deu uma Bíblia de presente. Pronto, foi aí que foi o problema. Ele achou que estava fazendo grande coisa, aí eu comecei Mas a ler, fez, né? não, Fábio, você tem que agradecer Fez, ele, né? eu fiz grandes amigos, eu fiz bons amigos por causa disso, eu tive bons conhecimentos, grandes conhecimentos, conheci vocês aqui agora, né? A maravilha, né? Foi bom, foi o mal que veio para o bem, né? Mas aí foi ótimo, me despertou, aí foi Olha, chegando a eu vou falar uma coisa internet, para você, Fábio. Quando eu fazia curso de inglês na cidade vizinha aqui, que o pessoal lá me deu uma Bíblia, e aí eu fui pegar a Bíblia para ler. Eu posso dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Realmente a Bíblia transforma, cara. A Bíblia, a palavra de Deus transforma o ser humano e me transformou realmente, cara. Porque olha só, não teve como eu ler a primeira página e na primeira página já não virar ateu. Depois, quando eu li as outras lá, Noé, as barbaridades tipo Jó, não teve como não, Josué. cara. Tive que virar ateu. Então é aquilo, né? Eu agradeço até hoje o pessoal que me deu a Bíblia, pessoas maravilhosas, gosto muito de todo mundo, mas tenho que agradecer porque a Bíblia é o melhor livro para pró-ateísmo que existe. Galera, recomendação de livro. Antônio, um livro para fazer a pessoa virar ateu na hora. Se for cristã, dá a Bíblia e manda a pessoa ler a Bíblia. Ô, Fábio, por que ler a Bíblia torna a pessoa que é crente em um ateu? Você pode contar, por exemplo, um caso aí, sei lá, começa aí, o caso de Jó. O que o conto de Jó nos traz de bom, moral e ético? O conto de Jó foi um dos que mais me impactou, né? Ali eu já tinha levado um baque de Josué. Quando eu cheguei em Josué, parecia que eu tinha levado uma grande queda, sabe? Parece Aí que é eu livro vou de ler. guerra, né, o Fábio? Eu não vou Josué, ler isso mais. Moisés, é coisa de guerra, né? Eu tinha uma outra imagem de Deus, Antônio, entendeu? Eu tinha uma imagem que todo mundo tinha de um Deus amoroso, que protegia a gente. Pô, quando você chega na Bíblia, o cara é pior do que qualquer psicopata que a gente já viu, né? Irritado, qualquer coisa. Eu dizia que para ele pegar uma pessoa lá na ponta, ele vinha derrubando todo mundo aqui com o braço. Pô, o cara é totalmente desastrado, desastroso, entendeu? O dilúvio mesmo, pode destruir todo mundo. Por que destruir todo mundo? Matou os animais também, matou até os animais que não tinha nada a ver, por E causa do foi um plano que pecado do homem que não matou. faz sentido, né, Fábio? Esse plano aí do dilúvio, Ah, né? Ele é um ser é, perfeito que ele faz uma criação imperfeita, ocasionada por uma situação que ele colocou, né? Ele colocou, de vez ele é. nem fazia a árvore, ele fez a árvore, colocou lá, deixou uma pessoa para poder fazer a cabeça dos seres humanos que ali estavam no conto, né? Aí ele se arrepende disso que ele fez, ele mata todo mundo, não dá certo. Aí ele vai, manda o filho dele para acabar com o pecado, também não dá certo. Então é um conto desastroso para um ser que teoricamente seria perfeito, né? Para você ver, nessa época que eu comecei lendo, eu nem conhecia esses argumentos todos que você falou aí. Eu fui conhecendo depois.
poucos argumentos que eu tinha, eu ainda era verde nessa história, mas eu já via coisas erradas ali. Está errado isso, eu devo descansar, né, fazer o mundo em 7 dias, depois descansar. O que primeiro me travou foi isso, né? Que ele criou o mundo e no 7º dia ele descansou. Ele, pô, se ele descansou, é porque ele cansou. Se ele cansou, é porque ele chegou no limite dele. A gente só cansa quando chega no limite da gente, né? Aí foi quando, muito depois, não, a palavra não é descansar, seria cessar. Diga, por que então não botou a palavra cessar? Mas não é. Dá a entender que realmente foi um descanso mesmo, quando você lê o contexto, né? E daí foi surgindo, aí eu fui lendo a questão de Noé, né? Tem um erro gravíssimo em Noé, né? Que eu estava até conversando com uma cunhada minha que é evangélica, né? Durante a pandemia, né? Ela me abordou e a gente vem levando um debate até hoje, sabe? Eu não sei se eu vou transformar isso em vídeo, né? Mas aí quando termina o dilúvio, eu nunca vi ninguém comentar isso não na internet, sabe? Eu já percebi isso, eu acho um erro gravíssimo. E Deus fala 3 vezes, é 4 vezes isso. Quando termina o dilúvio, que abre-se a arca, né? E Deus faz o pacto, né? E lança ali, cria o arco-íris, né? Aí ele diz assim, eu coloquei ele fala, você não lembra o nome qual foi esse anel aqui, esse pacto, né? Para toda vez que eu lançar uma chuva, eu olhar para o céu e me lembrar de nunca mais lançar um dilúvio. Ele diz para eu me lembrar, cara. Isso aí me tocou muito. E depois ele diz de novo, ele diz 3 ou 4 vezes, né? Aí eu joguei isso para minha cunhada, que é crente, né? Aí ela disse, ela ficou toda errada, né? Ela fez, não, Fábio, mas veja bem, é porque isso aí pode ser um erro de tradução, viu? Mas eu entendo como ele quis dizer para a gente se lembrar. Eu digo, como pode ser um erro de tradução isso? Quer dizer que não existiam os pronomes ainda não, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pô, isso é tão básico em qualquer linguagem isso, né? Não é possível que foi uma Mas questão sabe, de... Fábio, uma coisa que o pessoal que lê a Bíblia aí não percebe é que, na verdade, a pessoa que está falando ali na Bíblia, que todo mundo fala que é Deus, que é o Senhor, que não sei o quê, na verdade está mais para um dos membros do panteão. Alguns falam que é até um outro anjo, porque tem várias passagens, por exemplo, assim, chega esse anjo, aí tem braço, tem perna, tem tudo isso, gosta de sacrifícios. Então é porque ainda estava naquela transição, né, cara, daquele panteão pro monoteísmo, que aí depois foi monolatria, depois foi monoteísmo. Então esse Deus, ele é um Deus bem mais nerfado, né? Você vê que tem momentos na Bíblia que ele fala que, por exemplo, onde está Caim, onde está Abel, tem momentos que ele se arrepende, ele mostra muito sentimentalismo humano, ele não era dotado assim como é que eu posso dizer, esses super sentidos aí que dão para ele, por causa disso. Se a pessoa parar para analisar, ali está falando de vários, parece que é um anjo ou um outro Deus, é uma coisa mais ou menos assim, mas isso aí é uma pessoa que tem que parar, ler com cuidado e vai analisar isso aí, entendeu? É isso que eu entendia. Eu entendi logo que aquilo ali era o que quem escreveu aquilo ali era o que eles tinham a ideia de Deus naquela época. Naquela época, Deus não tinha esses atributos que tem hoje de onisciência, onipotência, né? A passagem de Sodoma e Gomorra, ele diz: eu precisei descer aqui para ver o que andavam falando de Sodoma. Quer dizer, descer de onde, né? Cadê a onipresença dele? Então eu percebi, eu nunca não tenho essa resposta ainda, onde eu quero ter se era realmente. Mas aí eu comparei com os deuses gregos, né? Com os deuses da mitologia grega, que também tinham essas características, né? Zeus, né? Zeus precisava descer. Tem a história eu acho que é Sísifo, né? Que engana a morte 2 vezes, né? E que ele se esconde ele se esconde dos deuses da morte, se esconde de Deus. A segunda vez que ele engana a morte, ele consegue se esconder até a velhice. Aí é quando ele morre, né, para passar a mensagem de que não adianta você correr da morte, que um dia a morte ele encontra, né? Mas ele vai para o Hades, né? E engana a mulher de Hades lá, né? Que Hades também é o cara que toma conta lá, o Deus que toma conta do local dos mortos, né? Aí ele engana, ele volta para a Terra e pega a mulher dele e foge. E aí eu me lembro bem dessa história do Sísifo, né? Aí ele A consegue Eurídice, se né? esconder. Não lembro os nomes assim, eu sei que ele consegue se esconder de todos os deuses, inclusive de Zeus. Todo mundo faz aquela procura e não conseguem achar ele da segunda vez que ele foge, né? Então, eu comparo com esses deuses, né? Naquela época não se tinha essa ideia desses atributos divinos, né? Até nessa história aí, quando a Eurídice ela olha para trás, ela se transforma em pedra. Não te lembra um pouco a história de Ló?
Realmente, onde tem, né, onde que se diz que se tem os plágios, né? Os plágios, né? A Bíblia é cheia de plágios de contos da sumérios, né? Babilônicos, né? A história, mas não é essa história que eu estava contando, não. Essa história de Sísifo é outra. Bem eu estava contando, mais querendo mostrar que o ser humano ele conseguiu se esconder dos deuses, né? Porque judeu, pô, se está em todo Não, canto, mas ninguém então, consegue. quando o que acontece? Você está falando de Sísifo, né? De Orfeu, não, né? É, Porque o que ele acontece? engana a Se eu não me morte, engano, é né? a história de Orfeu, que ele vai até o Orfeu, inferno. é, Ele vai até o inferno, ele vai resgatar lá a esposa dele, que é Eurídice. Aí, no caso, quando ela. Só que ela não poderia olhar para trás. Nisso que ela olha para trás, ela vira uma estátua. É muito parecido lá com a história de Ló. Você estava falando aí, Fábio, sobre a questão do Jó, que te aterrorizou essa história. Mas conta um pouquinho para a galera, por que a história de Jó te deixou meio que aterrorizado? Jó, quando eu me livrei do trauma de Josué, né? Depois que eu li Josué, eu vi aquelas matanças todas, eu disse, eu não vou mais ler isso não, eu vou parar por aqui. Eu me chateei, digo, não, já deu para perceber que isso aqui é um Deus inventado por homens, não era o que eu achava, aquela expectativa que eu tinha de Deus, o que eu achava de Deus, não, isso é um Deus inventado por homens. Mas aí, depois de um tempo, eu continuei lendo, né? Continuei lendo, aí bati na história de Jó, né? E assim que eu comecei a história de Jó, eu vi logo uma coisa interessante ali, né? A questão de que não foi nem Jó que deu aquela ideia, né, a Deus, né? Jó ou não foi Jó, não foi o diabo, né? Foi Deus quem falou com o diabo. A gente já acha estranho o diabo estar naquela reunião, né? Dos seres celestiais. De repente, Deus aborda ele, né? E pergunta por onde ele tem andado. Aí ele diz, né? De rodear pela terra. Aí lança aquele desafio que todo mundo sabe, né? Vá lá então, né? E faça o que você quiser com Jó, só não o mate, né? Eu achei interessante. Essa reflexão eu tive agora há pouco, né? Ele diz assim: faça tudo o que quiser, só não o mate. E o diabo realmente ele obedece a Deus, ele não mata Jó. Quer dizer, da forma que Jó, que o diabo, que Deus fala, ele podia ter matado. Mas veja como ele foi obediente, ele não matou, né? Mas o que eu acho interessante aí foi quando o diabo retorna, que ele mata os filhos de Jó, ele mata os empregados de Jó, mata os animais de Jó, né? Põe ferida. Não, em filho de Jó é depois, na segunda vez. Aí Deus diz, de novo, no mesmo encontro, ele diz assim: tens visto meu servo Jó? Naquela mesma conversa, aí ele diz: você. Como é que Deus diz? Ele diz: você me convenceu, ó. Ele diz assim: você me convenceu a fazer tudo aquilo com Jó. Pô, como é que o diabo consegue convencer Deus, pô? É incrível isso. E depois ele diz: e mesmo assim, mesmo sem razão, foi isso aí que me tocou forte. E mesmo sem razão, eu permiti que você fizesse tudo aquilo com ele. Isso eu tive também um debate já com um crente sobre isso, né? Ela teimou comigo, disse que não tinha essa questão do sem razão. Eu disse: tem. Aí ela foi pegar a Bíblia. Veja que interessante, quando ela pegou a Bíblia, eu estava na casa dela nesse dia, né? Ela veio toda orgulhosa. Ah, eu não disse a você que não tinha, aí leu para mim a passagem. Eu chego, gelei na hora, né? Que na minha Bíblia eu tinha visto, né? Aí ela olhou na Bíblia dela, não tinha. Aí ela disse: quer que eu pegue outra Bíblia? Eu digo: pegue. Por sorte, ela tinha outra Bíblia lá, né? Quando ela pegou, ela já veio lá de dentro com outro semblante, cara. Eu me lembro como se fosse hoje, ela já veio tão triste lá dentro, decepcionada. Aí ela fez: Fábio, realmente tem essa palavra aqui. Ele diz que Porque, não né, teve Fábio, razão. as traduções de hoje, elas tentam sempre minimizar, né, as coisas, né? Por exemplo, assim, quando você tem a palavra escravidão, escravo, hoje em dia é servo, né? Então, sempre tá nas traduções mais atuais que estão tentando passar esse pano aí, né, cara? Por exemplo, Holocausto, né? você não concorda comigo, Fábio, que nessa passagem de Jó foi a única vez que Satanás ele mata pessoas na Bíblia, né? Foram esses 10 familiares aí de Jó. Já deu, se a gente pegar, fizer uma conta, por baixo dá mais de 2 milhões de pessoas, porque tem as questões aí das guerras que ele ordenou, ou seja, de forma direta ou indireta, Deus na Bíblia, o que dá para contabilizar é mais de 2 milhões de pessoas. Eu acho que o pessoal não tem muita noção do que é isso, não. Por exemplo, vamos pegar aí, hoje em dia, aí, o coronavírus no Brasil matou o quê? 125 mil pessoas, que está aí mais ou menos?
Então você vê a gravidade, o tanto de gente que Deus matou na Bíblia, só o que dá para contar. Agora, se a gente parar para pensar, os casos que não dá para contar, que nem, por exemplo, assim, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, que a gente não tinha noção de quantas pessoas tinham, nós podemos jogar esse número aí para casa do bilhão, né? Então, em certo sentido, Deus ter permitido Satanás matar os filhos do seu melhor. Olha só, galera, vamos parar e prestar atenção um pouquinho. Jó era o melhor servo de Deus, aquele que era o mais fiel, aquele que tinha maior fé em Deus. Se Deus permite Satanás fazer o mal ao seu maior servo, a pessoa que tinha mais fé nele, matar toda a família, destruir sua casa, jogar doença, fazer o cara passar bons e maus bocados, nessa história de Satanás, literalmente só coisa ruim, imagina o caráter e a moral de um ser divino desse. Ah, mas depois ele deu tudo em dobro, deu nova esposa, novos filhos, deu mais terras. Ô, Fábio, agora eu deixo a pergunta com você. Um filho substitui o outro? Jamais, jamais. Só quem tem filho sabe o amor que a gente tem, né, pelos filhos. Os filhos às vezes são ingratos com a gente quando vão crescendo. Quando são crianças, né, é uma maravilha. E parece que o amor que você tinha pela sua mãe, né, que é aqui que todo mundo fala o amor de mãe, você transfere um pouco mais para seu filho. Você passa a amar mais seu filho, né, do que a sua mãe. Eu sinto isso, sabe? Parece que, sei lá, a mãe vai ficando idosa também, né, e você vai, sei lá, se conformando. Eu não convivo tanto com minha mãe. Eu sinto meu filho, quando ele era pequeno, eu nem imaginava perder. A mente afastava isso de quando eu imaginava um acidente, uma doença. Quando ele adoecia, eu mesmo enlouquecia. Eu bastava ver o corpo do meu filho com febre, que eu corria, levava para o médico, entendeu? Porque eu não imaginava, eu imaginava o sofrimento que eu ia passar, né? E você vê Deus fazer um negócio desse, cara, com seus filhos, né? Como é que ele testar o filho desse jeito? Por mais que não tem explicação. Até a Tenéia falou isso, né? A Tenéia teve essa reflexão de que pai é esse que testa um filho, né? Dessa forma, né? Como ele testou. E para quê? Aí eu digo assim, e para quê? Para mostrar o quê? Para quem? Para o diabo? O que é que Deus tem que dar satisfação ao diabo? Já naquela época eu já tinha essas reflexões. Porque ele foi mostrar o quê para o diabo? Ele sabe que o diabo era totalmente mau, cara. O diabo não, ele queria o quê? Que o diabo se rendesse aos pés dele, caísse, tá bom, agora a partir de hoje eu vou ser bonzinho. A onisciência dele também sabia que isso não ia acontecer. Então, foi uma coisa inútil, né? Um sofrimento desnecessário que ele fez para Jó, né? Para ele não precisava, porque ele era onisciente, né? Para o diabo, muito menos, que ele sabe qual vai ser o final do diabo. A Bíblia já diz qual vai ser o final do diabo, né? Então, não é uma história sem sentido. Ainda bem que isso aí é um mito, né? Que ninguém sabe nem quem foi que escreveu a história de Jó, né? Ela serve mais para mostrar ao crente, né, que aconteça o que acontecer, né, mas nunca perca a fé em Deus, né? Isso aí eu vejo até hoje eles falando isso, né? É exatamente esse o sentido, né, Fábio? Essa história de Jó é um conto criado para manter. Eu não sei qual foi. Como que a pessoa tem uma mente macabra de imaginar um conto desse para aprisionar a mente de outras pessoas. E o pior é que funciona. Funciona, cara. Até hoje funciona. Você vê nas igrejas, pastores, padres usando essa história como referência de fidelidade a Deus. Olha, se morrer teu filho, se você estiver doente, você tem que continuar fiel a Deus. E funciona. Essa questão de apelo emocional à fé, a devoção ao amigo imaginário é tão forte, é tão apelativa que funciona até hoje. Você acha que o personagem Deus... a gente está aqui analisando o comportamento de um personagem, tá, galera? Porque era o pensamento que reflete mais ou menos como as pessoas daquela época lá pensavam. Você não acha que o personagem Deus ele não é meio sádico, meio psicopata, no sentido de que, por exemplo, ele pega lá o filho de Abraão, não é isso? Eu acho que é o Isaac, bota para poder ele testar a sua fé sacrificando o próprio filho. Cara, imagina que horrível um pai receber a ordem, por mais que não tenha executado,
de que para ele provar a sua fé, ele tem que tirar a vida do próprio filho. Não é algo assim inimaginável, algo impensável para um ser que se diz de puro amor e pura bondade, ô Fábio? Justamente, cara, eu não sei de onde vem todo esse egocentrismo desse Deus, né, cara? O cara é tão poder, refletindo, é como você disse, né? O personagem, né? Que dá a impressão de que a gente acredita nele, né? Uma vez conversando com um crente, ele diz: você fala tanto de Deus, você diz que não acredita, mas você fala tanto dele, eles não entendem que a gente está somente conjecturando de acordo com a ideia dele, né? Mas é isso mesmo, ele é de fazer inveja a qualquer maníaco do parque, qualquer Jack Stripador, né? E por que motivo, cara? Porque esses caras, esses psicopatas, ou eles já nascem assim, né, com essa psicopatia, ou adquiriram, teve uma infância ruim. Eu não posso dizer isso, não posso afirmar que eu não sou psiquiatra, né? Mas teve um histórico para chegar de abuso, né, às vezes abuso sexual, né? Mas Deus teve o quê? Um ser todo-poderoso que teve condições de criar tudo isso, supostamente teve condições de criar todo esse universo. Por que, que ele se preocupa com a gente aqui, a gente adorá-lo, a gente reconhecer que ele é o único Deus? Se ele sabe que ele é o único Deus, o que é que tem se o outro tá reverenciando outro Deus? Ele devia achar graça disso, não, aquele besta ali, só tem eu e ele reverenciando aquele touro, né, aquele outro. Se eu fosse um Deus, eu achava graça de tudo isso, cara, entendeu? Porque, e jamais eu iria cobrar, né, da minha criação, que eu a fiz imperfeita, né? Pelo contrário, eu iria ajudá-la de todas as formas, entender? Se amenizar o sofrimento da minha criação, como a gente faz com o filho da gente, né? Como a gente faz com o ente querido da gente. Não eu ficar botando pedra para ele cair, ele leva uma queda, eu boto outra pedra para ele cair de novo, para testar até o final a fé da pessoa, e no final ele vai colocar, supostamente, vai levar todo mundo para o céu, onde não vai haver mais nada disso, isso aqui não serviu de nada. Quer dizer, quem é que está se divertindo com isso? Com esse sofrimento todo que a gente está passando aqui, né? Ele está se divertindo com isso, então, poxa, é um psicopata, então, né? Ele e seu amiguinho diabo também, né? Eu não sei porque tanta revolta do diabo, não sei de onde vem tanta revolta desses seres, pô. Os Na caras vivem verdade, uma maravilha. ô Fábio, se você for pensar nesse caso aí do diabo, que é um cara que se opõe a Deus, o diabo seria uma espécie de anti-herói, né, mano? Ele é ruim, mas ele também tá se revoltando contra um tirano maior, né? Então seria um anti-herói. Ô, Fábio, quando a gente para pensar nessa questão de inferno, muita gente não para analisar que é o seguinte problema. Você tem um lugar de tortura infinita para crimes finitos e às vezes crimes bobos. Por exemplo, nós ateus estamos condenados ao suposto inferno, né? Porque nós não acreditamos nesse suposto personagem. Então, o que acontece? Supondo, fazendo uma reflexão de que exista realmente Deus e existe o inferno, e nós vamos sofrer por toda a eternidade, com ranger de dentes, enxofre, tudo que tem direito, é justo uma pessoa pagar infinitamente por um crime finito, no qual ela não tinha, por exemplo, nenhuma evidência para a existência de nenhum Deus? As pessoas não param a pensar sobre o quão ilógico, o quão maquiavélico é um negócio desse, o quão surreal é isso. Mas a gente tem que bater um papo sobre isso para poder ver se as pessoas começam a entender, né, essa questão, o quão absurdo é isso, né, ô Fábio? Eu não digo nem um crime leve, eu digo até, agora eu vou falar uma questão polêmica que nem todo mundo concorda com isso, né? Eu estava conversando com minha esposa ontem aqui, aí ela disse assim: Fábio, tu não concorda com nem Hitler? Eu digo, nem Hitler, cara. Eu digo assim, porque o crime dele houve fim, né? Por mais que ele é responsável por milhões de mortes, né? Mas assim, o sofrimento daquelas pessoas, o sofrimento dos parentes daquela pessoa, né? Digamos assim que ele tivesse que também sofrer por todas aquelas pessoas, todo mundo que ele fez sofrer 10, 20 vezes, eu não saberia dizer qual seria a quantidade deles, mas porque a partir do momento que a pessoa morre, né, eu entendo que acabou o sofrimento da vítima, né? Quando os pais, né, também que vão sofrer, acaba o sofrimento quando eles morrem. Então, por que a pessoa pagar por toda uma eternidade? Digamos que ela pagasse 10 vezes mais, 20 vezes mais a dor que as pessoas sentiram, mas
ela teria que ser liberta daquela punição, né? Aí uma vez uma pessoa me disse assim, mas e se a pessoa continuar pecando por toda a eternidade? Diga, então ela vai sofrer por toda a eternidade, aí seria justo, né? Mas enquanto aqui na Terra, não. E enquanto a nós, né, a gente ser punido por a gente não acreditar nesse Deus, na existência dele, né? Eu pergunto, por que tu se esconde, então? Aparece, isso não apareceu para Abraão, não apareceu para Jó, não apareceu para Moisés, né? Isso apareça para a gente sem deixar dúvidas, né? Não fique aparecendo, querendo que a gente acredite nesses seus mensageiros, nessas pessoas intermediárias, né, como os Malafaia, né? R.R. Soares, quer que eu acredite em você através desses caras? Né? Não tinha gente melhor, não. Então, e os crentes não dizem que eles falam, que Deus fala com ele, então fale com a gente, né? Sem deixar nenhuma dúvida, né? A gente também pode achar que está ficando louco, né? Aí sim, é isso que eu diria a ele se eu tivesse cara a cara com ele, né? Agora, me punir Até, por causa Fábio, disso. até é meio contraditório isso aí, né? Porque você tem que pensar o seguinte, galera, vamos raciocinar aqui comigo um pouco. Se a gente tem um ser que é onisciente, onipotente, onipresente e onibenevolente, o que isso significa? É um ser que possui a bondade no seu grau máximo, seja lá que grau seja esse. Então imagine um pai que ele é extremamente bom e amoroso. Um pai que é extremamente bom e amoroso, ele sabe que existe um filho que não conhece a sua existência, né? Ele não sabe que ele tem um pai. Se esse pai que um dia descobre que tem um filho, né? Como ele é extremamente bom, ele não iria atrás do filho, não ia dar educação, cuidar, dar carinho, dar amor? Então a gente tem que pensar o seguinte: existem os crentes, que são as pessoas que acreditam nessas divindades, né? Qualquer uma delas que seja, desde que elas tenham essa característica de serem divindades boas. Existem aqueles que negam essa divindade, mas porque estão com raiva, né? Tem pessoas que acreditam, mas estão com raiva e falar, sei lá, perdi o emprego, aí culpa a Deus, por exemplo. E existem aquelas pessoas que nunca ouviram falar, por exemplo, digamos uma tribo indígena afastada, que nunca ouviu falar disso, uma tribo africana, como exemplo, que não tem divindade alguma. Não é contraditório, não é contraintuitivo que, havendo pessoas que gostariam de se relacionar e ter essa proximidade com um Deus benevolente, e logicamente intuindo que um Deus benevolente iria querer ter essa proximidade com essas pessoas, não é totalmente lógico nós termos um mundo onde parece justamente não haver essa divindade benevolente que quer ter um relacionamento pessoal com cada um? Você imagina aqueles povos, eu vou citar o exemplo existem vários outros países, mas vou citar a Índia, né, que tem a religião dela própria, né, já até mais antiga do que o cristianismo, né, o hinduísmo, até hoje o hinduísmo está lá, é a maior religião da Índia, né? Quer dizer, todo aquele povo vai ser punido por causa disso, porque Deus não se apresentou àquele povo, né? Eles, de alguma forma, tinham essa vontade, essa questão de querer acreditar em alguma coisa, e foram sendo levados também, né, pelos líderes religiosos, né? E pronto, e se deu naquele panteão que existe até hoje, e quer dizer que Deus vai punir aquele povo por causa disso, né? Eu não acredito nisso de jeito nenhum, não, que existe. Isso, para mim, tudo volta ao Deus criado pelo homem, né? Que é esse que eu combato, né? Que às vezes me perguntam, por que você vive querendo combater a religião, o Deus? Não é esse Deus que eu combato o Deus humano, esse Deus, né? Que explora as pessoas, né? Que é criado por homem, né? Que está explorando o nosso povo humilde, né, que dá até o seu último centavo, né, e fica sem nada dentro de casa para comer, para comprar um remédio. É esse Deus que eu persigo, né, que eu tento combater aqui junto com vocês, né, para a gente tentar levar esclarecimento a essas pessoas, né? É esse Deus, porque os deuses das religiões até hoje, nenhum deles para mim são verdadeiros, né? São todos criados por Deus ou por homens. Exatamente, o Fábio. Até porque se fosse um deles fosse verdadeiro, seria conhecido no mundo inteiro, né, cara? Jesus ia aparecer pro judeu, pro grego, pro chinês, pro índio, para todo mundo, Jesus iria aparecer. Não seria uma coisa seletiva que necessita de apologetas, de missionários,
apologetas para defender a lógica de crer em Deus. Olha, a gente tem que crer em Deus porque é racional, por isso, para aquilo. No caso dos missionários, irem até uma tribo afastada, entubar na mente daquelas pessoas, daqueles pobres coitados, essa fé, essa noção de religião aí. Então, tudo isso, cara, toda essa somatória, são várias e várias evidências. O mal no mundo, essa falta de contato com Deus, as civilizações que não têm a mesma união em termos de divindade, tudo isso vai se somando, se somando, se somando. E para quem estuda, para quem está prestando atenção nessas coisas, chega na conclusão óbvia de que não existem divindades. É óbvio, não é óbvio, Fábio? Você falou uma questão interessante aí, né? De apologetas, né? Desses teólogos, né? Explicar a Bíblia, né? Que dizem que a gente não entende, né? Quando a gente tenta interpretar a Bíblia, diz, você não está entendendo, porque você não tem não tem curso de teologia, você não tem exegese, né? Aqueles nomes que eles inventam, né? Eu disse isso a essa pessoa que eu estou debatendo com ela, né? Ela veio e disse, Fábio, você precisa ver pessoas assim como... Aí citou algumas pessoas da internet, né? Um tal de Nicodemos, né? Um pastor Nicodemos que é muito esclarecido, né? E tudo mais. Inclusive, aí eu fui ver uns vídeos dele, ele estudou fora e tudo mais, e o cara muito estudioso. Aí eu pensei assim, depois eu disse para ela, cara, por que é que vocês precisam ver a opinião desses caras, hein? Porque vocês não dizem que o Espírito Santo dá entendimento a vocês? Tem alguém melhor do que o Espírito Santo para dar entendimento a vocês? Quer dizer, o mesmo entendimento que ele dá a esses caras, ele não pode dar a vocês, não? Vocês trancadinhos no quarto de vocês, com a Bíbliazinha na mão, vocês precisam ir para sentar num banco de igreja ou ver um vídeo desses caras. Não, porque ele é muito estudado, muito preparado. Sim, o Espírito Santo é muito mais do que ele. Aí, no entanto, vocês vão até... Aí me confirmou mais ainda que não existe Espírito Santo de jeito nenhum. Foi mais Quando a pessoa fala isso comigo, Fábio, por exemplo, uma vez veio um pessoal aqui em casa, né, falando assim, olha, eu converso com Deus, eu falo com Deus, eu falo em línguas também, os anjos entram no meu corpo e eu falo em línguas. Eu falo, Deus fala com você agora? Agora Deus está falando comigo. Então, pois bem, pede para ele falar com você, pede para ele entrar dentro do seu corpo aí, se manifestar e começar a falar em inglês comigo e sobre física quântica. Faz isso agora. A pessoa ficou sem reação, ô Fábio. Ela, não, mas como assim? Você está ficando maluco? Não, você está falando que tem um ser sobrenatural. Olha só, olha a lógica da pessoa. Existe um ser sobrenatural que é capaz de entrar no seu corpo e falar em línguas, outros idiomas. Esse ser sobrenatural, obviamente, conhece o inglês, né? A gente não é maluco de achar que se existisse um ser desse, ele não seria capaz de falar inglês. E como ele conhece todas as coisas, também conheceria física quântica. Então, cara, pede para esse ser que está falando na sua cabeça conversar comigo em outro idioma, pode ser chinês, pode ser inglês, e falar sobre física quântica. Sabe por que não fala, Fábio? Porque esses seres sobrenaturais só vão falar aquilo que a pessoa sabe, só vão falar aquilo que a pessoa conhece. Se a pessoa não conhece o inglês e não conhece física quântica, esses anjos não vão falar. E isso vale para todas as religiões, seja espiritismo, Umbanda, Candomblé, seja na Igreja Universal, seja na Igreja Católica, não faz diferença. Se alguém falar para você que recebe uma entidade e que essa entidade consegue transmitir conhecimento para ela, peça para falar em outro idioma e em física quântica. Coisas que a pessoa não saiba, a menos que essa pessoa seja um fluente em inglês e seja professor em física quântica. Aí não vale, teria que ser outra coisa. E é isso, Fábio. Uma vez eu vi o Padre Quevedo, acho que faz muito tempo, no programa de televisão, não me lembro mais. Aí tinha um cara que dizia que ia encarnar o diabo, né? Aí chamaram o Padre Quevedo para lá, para ver se realmente era o diabo. O Padre Quevedo tinha um cartaz naquela época, né? Aí o diabo começou, aí o Padre Quevedo começou a falar em latim com ele, ó. Começou a falar em latim, aí ele... Você está pensando que está me enganando? Aí ele disse, não, eu estou pensando em latim, você não está entendendo, não. Você devia entender latim, que é a nossa língua, ele diz, é a língua que eu e você entende. Aí desmoralizou o diabo na frente de todo mundo, eu não me esqueço mais disso. Rapaz, a razão destrói qualquer Deus, né? A simples razão, não precisa nem ser a mais sofisticada, né?
Mas a simples razão destrói a ideia de qualquer Deus, qualquer divindade, né? Porque hoje em dia eu não tenho mais medo de debater com ninguém, né? No começo eu tinha, né? Eu sei até onde eu posso ir, né? Com meus conhecimentos, né? Eu converso com o povo mais simples, né? Mais da religião, que é a linguagem que eu entendo, né? Então eu jogo com a razão, né? Uma vez eu desisti de um debate com um crente porque eu comecei dando exemplos lógicos, né, tentando comprovar a ele o que eu estava falando. Aí ele começou a usar a imaginação e inventando o que ele queria. Eu digo, meu amigo, assim não dá não. Aí vai a covardia, né, para mim, né? Eu estou tentando ser lógico com você, mostrando, tentando provar tudo que eu estou lhe dizendo. Aí você começa a querer entrar para o campo da imaginação e você me lasca desse jeito. Aí ele disse, eu sabia que você não ia aguentar um debate comigo. Claro que eu não vou aguentar. Vamos no racional, que a gente, quando a gente debate, mas assim na imaginação, não. Porque eu não vou ser desonesto como você, para também entrar no seu joguinho de imaginação. Eu não tenho essa capacidade, não. O que acontece? Por exemplo, o nosso amigo Iago aqui lembrou da filosofia tomista. Vou falar sobre isso aqui agora. Só dando um recado aqui do Walter Santos, que tem um Instagram literário, galera. Apreciando livros, tá? Fala em línguas, mas o dízimo é em português bem claro, perfeito. Na hora de pedir o dízimo, ninguém pede dízimo em outra língua. Ninguém fala, canta la baixora. Nada. Irmão, se você tem fé, irmão, se você está sentindo Deus tocar o seu coração, aleluia, vem aqui agora e faz um pacto com Deus. É assim. Pedir dízimo em alto som. Se você sente Deus, olha só, se você não sente Deus no seu coração, se você não está sentindo o Senhor tocar no fundo da sua alma, não precisa da sua esmola. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus só precisa quem tem relacionamento firme com Ele. Se você tem fé, se você acredita em Deus, é de você que eu estou falando. É você que vai vir aqui, vai fazer um pacto com Deus, vai plantar a sua semente para amanhã você colher o fruto, irmãos. Você vai colher os frutos amanhã, irmãos. É assim. Aleluia, português alto e bom som. E R.R. Soares, já viu R.R. Soares com aquela calma dele? Na hora do dízimo ele fala bem explicadinho. Aí, irmão, aí você vai, né? Vai na sua conta bancária, a conta bancária da gente é o número tal, tal e tal. Você vai no celular. Se você não tiver habilidade com o celular, peça alguém, um sobrinho, uma mulher, bem explicadinho. Cadê que ele fala em língua nessa hora, né? Ele fala bem explicadinho, assim. Se você não tem habilidade com o celular, peça para um sobrinho, um neto, ele dá ideia para a pessoa. Tem muita gente idosa na igreja, né? Aí o idoso já fica assim, como é que eu vou fazer pelo celular nesse momento de pandemia? Ele já dá a ideia para a pessoa, tudo explicadinho, direitinho, as palavrinhas, igual para aí. Cadê que ele fala em língua nessa hora? Tá doido, rapaz. Na hora do dízimo ninguém fala aqui, ó. Edmeia mandou aqui, ó, um superchat para prestigiar a nossa live. Aí mandou aqui, ó, dei o dízimo agora. Pô, aí, tá vendo? Viu como é que funciona? Edmeia, muito obrigada. Ô, Fábio, fala da importância de pessoas aí como a Edmeia, a Juliana, o Cleiver, os demais aí que sempre estão em todos os canais, curtindo, compartilhando, dando a nós o prestígio da presença, dando essa força, esse apoio que a gente tanto precisa para a gente poder levar a razão e as reflexões aí para os demais. Edmeia é o nosso anjo, né? Edmeia foi quem facilitou tudo isso aqui para mim, que me trouxe aí até você, né? Eu só tenho a agradecer a ela, né? Ela faz isso com todo mundo, né? Ela é uma pessoa que, se a gente fosse religioso, eu ia dizer que era um anjo dele. Tu baixou o som aí, ô Fábio? Rapaz, chegou uma ligação aqui para mim, eu não atendi para não atrapalhar. Deu uma baixada aí no volume. Baixou o volume, não foi? Eu também estou te ouvindo bem baixo. Quer que eu saia e entre de novo? Não precisa não. Então, é sempre importante, galera, a gente ter a participação de vocês aí, o pessoal que está aí, galera. Vão todo mundo aqui na descrição, se inscrever no canal do Fábio. Eu vi aqui o comentário do Iago falando sobre explicar física, para explicar sobre filosofia tomista e aristotélica. Então, o que acontece? A filosofia, como eu sempre falo, ela é um ramo do saber importantíssimo. Assim como a ciência que eu digo, por exemplo, assim, a astronomia, biologia, história, todos esses ramos do saber humano são extremamente importantes. Mas o que os religiosos fazem é, muitas vezes, pegar esses conceitos filosóficos, darem uma deturpada e jogarem para o lado da empulhação, né, cara? Eles fazem isso tanto na filosofia quanto na ciência. Na ciência, eles pegam
conceitos científicos, distorcem, por exemplo, no caso da evolução, e vão jogar lá para o criacionismo, design inteligente, ajuste fino, vão jogar para essas pseudociências aí. No caso da filosofia, eles transformam toda a filosofia, todo o embasamento filosófico em empulhação e tentam defender esse argumento. Eu acho que não tem que estar alinhado com as descobertas científicas. Então, quando a gente fala nesses argumentos aí, a gente tem que estar sempre atento, quando a gente for debater com religiosos sobre essas questões, tanto científicas quanto filosóficas, se eles não estão fazendo justamente isso, distorcendo a verdade somente para empregar aquele argumento, que é isso que o Fábio está falando, a pessoa vai jogar para o imaginário, vai ficar inventando um monte de coisa ali na hora, coisas que não estão no livro sagrado deles, não estão na tradição deles, eles vão pegar aquilo ali e ficar utilizando. O próprio exemplo aí da física tomista é inspirada nas obras dos pensadores gregos e não na Bíblia, né? Ele só pega e vai fazendo assimilações ali para poder encaixar o Deus dele no pensamento aristotélico, platônico, não é isso? Então, galera, Fábio, o que você tem a dizer sobre essas pessoas, sobre esses apologetas que ficam inventando esses argumentos distorcidos e sem embasamento algum? Eu não entendo bem, não, dessa questão de apologetas, entendeu? Dessas filosofias mais sofisticadas, né? Eu tento compreender, né? Eu sou curioso, eu tento compreender de tudo. Eu vi, inclusive, essa última live que você fez com aquele garoto, né? É um tomista ele, né? Que ele caiu numa contradição ali, né? De dizer, falar sobre o tempo, né? Que é eterno, mas que pode ser criado, e vocês dois caíram na gargalhada, né? Inclusive ele também, né? Sei, cara, eu acho que esses caras tentam, eles tentam se enganar, né? Tentar explicar, eu não vejo como você explicar, mesmo um Deus, né? Que não seja o Deus deles, né? Ele falando naquela história de que existe uma dimensão em que nós estamos, outra dimensão em que estão os anjos, falando como se fosse uma verdade absoluta, sabe? E a terceira dimensão era Deus. Aí você perguntou, mas é um lugar ou Deus não, a terceira dimensão toda é Deus. E ele falava com uma convicção que, pô, cara, esse cara não prova nada falando esse tipo de coisa aí, entendeu? É o que eu digo, tá empulhando, né, com a imaginação, tentando empurrar na gente, é como se estivesse chamando a gente de idiota, sabe? A gente fosse tudo um jardim da infância, né, e ele tentando falar como se fossem verdades absolutas, cara. Né? É isso que eu não aguento, né, não admito isso de jeito nenhum, sabe? É por isso que muitas vezes nós ateus que temos noção disso, falamos que esses argumentos beiram a empulhação e muitas das vezes são apenas empulhação. Porque o cara, às vezes, ele está viajando tanto, mas ele não tem uma prova nem lógica, nem científica daquilo que ele tá dizendo, né, cara? Que nessa questão aí de outras dimensões, outros planos imateriais a qual nós não temos acessos, um plano imaterial onde existe o inferno, um plano imaterial onde existe céu, outro onde existe Deus. Fica uma bagunça, um megazord filosófico, uma doideira, e tudo isso sem evidência, né, cara? Eles tentam tirar a ciência da jogada, justamente porque se você botar a ciência no jogo, tudo isso aí só fica no campo da maluquice. Quando você bota a ciência no jogo, tudo isso fica no campo da maluquice. Aí, quando você joga para o campo suprassensível, metafísico, filosófico, aí talvez ainda haja uma leve esperança para o argumento deles não parecer loucura. Só que para pessoas como a gente, né, que a gente já está vacinado aí há anos, continua parecendo loucura do mesmo jeito, né, cara? A palavra é essa, a gente está vacinado. É feita a questão dos extraterrestres, né? Eu acho que seja possível haver vidas em outros planetas, embora a ciência diga que não, né? Os astrônomos dizem que a gente passa 24 horas com os telescópios da gente apontado para o universo e nunca viu nenhuma nave espacial. Mas o universo é tão grande, ninguém sabe nem o tamanho desse universo, né? Para mim, é possível, sim. Mas eu não vou entrar numa ideia dessa de corpo e alma, de mergulhar de cabeça, feito muita gente mergulha e defende como se fosse uma verdade. Isso é a questão do exército, que tem que ser provada mesmo, né? Porque não é uma questão espiritual, né? O mundo espiritual, que é o mundo dos religiosos. Os extraterrestres seriam supostamente materiais como a gente, né? Então esse tem que ser provado mesmo.
As Não, pessoas mas que o veem... Fábio, alienígenas são mais plausíveis do que Claro, anjos e seres é, metafísicos, né? só que eu não mergulho de cabeça, né, com uma história dessa. Eu fico esperando uma prova mais cabal, né? Teve agora umas imagens, não foi, que a NASA divulgou, né, de OVNIs, né, que ficavam se mexendo na frente de aviões, né? Tudo bem, Na verdade, são foi a OVNIs, Marinha né? Americana, né? Foi a Marinha, Mas né? o que acontece, o Fábio? A gente tem que pensar que esse caso de OVNI aí estão acontecendo próximos a bases militares, né? Tanto que se não fosse próximo a bases militares, não estaria tantos equipamentos ali, tantos equipamentos de guerra americano, né? Então, o que acontece? Sempre que eles vão desenvolver uma nova tecnologia, um caça stealth, tudo isso, é mais interessante eles espalharem a ideia de um vídeo vazado de que é um caça stealth realmente, ou é melhor inventar uma história de alienígena, de visita extraterrestre, para poder manter um pouco abaixo essa questão essa repercussão de ser uma nova arma secreta do governo, tá entendendo? Porque se fosse Ah, levar para o segundo ponto de ser uma arma do governo, as pessoas estariam querendo saber que arma do governo é essa. Agora não, agora as pessoas ficam se perguntando da onde são esses alienígenas. desvia a atenção, né? Desvia o foco, né? Exato, exato. É questão de. E fora que também existem fenômenos naturais, por exemplo, os raios bola. Você já ouviu falar de raios bola? Raios blues, raios Elvis? Já ouviu falar disso? Não, já, mas não me lembro, não, assim, São fenômenos atmosféricos que reproduzem, parece até realmente um disco voador. Por exemplo, o raio bola é um globo de energia atmosférica, né, que fica oscilando na nossa atmosfera. Então, uma pessoa que não sabe que aquilo ali é um raio, só que no formato de uma bola, vai falar o quê? É uma nave, é uma força extraterrestre, é um anjo, seja lá o que for que a pessoa queira atribuir aquilo. Mas os raios Elvis, raios Bluetooth, os raios bola, são fenômenos reais. já são conhecidos, né? Tem muita coisa assim, né, que é conhecida, né, é por isso que eu já vi até uma história de que as pessoas subiram na laje da casa e viram um clarão lá no fundo, né? E começaram a gritar por Jesus, que Jesus estava voltando e tudo mais. Aí no dia seguinte, quando souberam, foi um incêndio que teve numa distribuidora de gás. E o pessoal passou por tanta vergonha que parece que tiveram até que se mudar do bairro, né? Que viraram chacota, né? Então é disso que eu tenho medo, né? De mergulhar de cabeça, né? Em teorias de conspiração, entendeu? Eu sou muito tranquilo com relação a isso, né? Porque isso adoece você. Tem gente que defende teoria de conspiração dia e noite, 24 horas, toma café com teoria de conspiração, sabe? E se torna até uma pessoa chata para junto de você, só chega com essas conversas para junto de você. Eu não embarco muito nessas coisas, não, sabe? Eu sou mais tranquilo, eu fico esperando a prova, né? Uma prova mais que me convença, né? E porque eu sei que isso faz mal para a gente, né? Questão de alienígena mesmo, como eu falei, ó, só quando houver uma prova mesmo para mim, mas eu não descarto de jeito nenhum, mas a questão de espírito, não. É bem menos, né? Talvez até quase zero, né? De que exista mundo espiritual, né? Mas eu vejo as pessoas falando isso de uma forma como se tivesse uma prova. E é uma coisa que eu tento jogar isso, aí eu tento mostrar a essas pessoas religiosas, que elas vêm, né, querer falar para a gente como se a Bíblia fosse a prova, né, ali, pronto, não pode se passar dali. Eu digo, não, eu jogo na cara dela. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro escrito por homens, né, porque eles acham que ali é a fonte de toda a prova. Eu digo, não, a Bíblia é um livro escrito por homens, você está confiando, está depositando a sua fé naqueles homens, homens que você nem conhece. Como é que você não conhece uma pessoa e deposita sua fé naqueles homens, né? E falando de coisas inimaginárias, coisas sobrenaturais que você não. Você vê essas coisas acontecendo na sua frente, e por que você acha que no passado essas coisas aconteciam? Né? Então as pessoas acham que estão acreditando na palavra de Deus. Ah, mas eram homens inspirados por Deus. Quem foi que disse isso, que esses homens eram inspirados por Deus? Outros homens, né? Outros homens, através dos concílios que determinaram que aqueles textos uns eram, outros não eram, uns entraram, outros não saíram, foram homens que fizeram isso. Né? Então eu tento mostrar isso, né? Que as pessoas que elas estão acreditando em deuses humanos, né? Porque deuses mesmo não existem. O tempo todo eu tento mostrar que ali só existe homem no rastro da história de Deus, né?
Mais ou menos por Exatamente, né, aí. Fábio? Tu vê que o cristianismo mesmo, ele surge com Paulo lá, né? Com suas famosas cartas instruindo o que deveria ser dito para as pessoas que eram analfabetas, entre 3 a 10% somente das pessoas. Galera, 3 a 10% das pessoas naquele período sabiam ler e escrever. Se você já acha a quantidade absurda das tias que ficam na igreja ajudando, limpando, que são exatamente analfabetas ou têm pouca instrução, imagine naquele período lá romano, onde de 3 a 10% das pessoas sabiam ler e escrever. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar por que tem vitrais coloridos nas igrejas? Por que são tantas imagens de santos? Justamente para ficar algo visualmente fácil de ser compreendido por essas pessoas que não sabiam ler e escrever. Então, era fácil ludibriar as pessoas. Os escribas, geralmente eram os líderes daquelas tribos, né, Fábio? Eles pegavam aquelas cartas lá do Paulo e liam para essas pessoas que não sabiam ler e escrever. Elas liam. As pessoas não tinham como ler e conferir, porque cada papiro de uma cidade era diferente da outra, porque a Gutenberg ainda não havia inventado a imprensa, né? A imprensa só surge anos depois. E até o bispo e o rei da França, se não me engano, eles falaram que o Gutenberg estava fazendo uma espécie de feitiçaria, porque a Bíblia deles estavam idênticas. Não tinham noção de que ele tinha inventado a máquina de imprensa, né? Então, galera, a Bíblia ela foi totalmente passada de tradição oral, que foi sendo copiada por esses monges copistas, que ou propositalmente ou sem querer adulteravam o texto. Por exemplo, às vezes a pessoa que estava copiando, ela sabia copiar, mas ela não sabia ler. Tá entendendo? Então, às vezes, ela confundia algum termo. Aí ela só copiava, mas copiou um termo errado. Às vezes era um esbarrão na caneta que dava uma palavra diferente. Às vezes nós temos que uma determinada tribo queria impor uma visão diferente, então adicionava trechos inteiros. Então toda essa história bíblica sempre foi montagens e montagens de seres humanos, nada além disso. Eu gosto muito de Bart Ehrman, né? Eu acho incrível a história dele, né? Que ele era um religioso, né? Era um evangélico, né? E daí ele tinha muita curiosidade, né? Em conhecer mais o Evangelho, né? O Novo Testamento, né? E foi quando ele começou a estudar, que foi para a faculdade, né? Inclusive ele queria debater, ele sabia que existia uma faculdade que tinha professores ateus, né? E ele queria lá debater com aqueles caras e fazer a cabeça deles, e aí foi totalmente o contrário, né? Ele foi quem foi se desconvertendo aos poucos, né? Quando foi conhecendo a verdade, que viu que não tinha. Ele era louco para conhecer os evangelhos, os originais do evangelho, era a loucura que ele tinha, né? E ele se decepcionou quando disseram que não existia mais ou talvez nunca nem existiu nesses originais, aqueles que foram escritos supostamente pelos apóstolos, né? E aí ele aguçou a curiosidade dele. Eu gosto muito do Bart Ehrman, cara. Ele é incrível, né? Como é que um cara daquele, né, se desconverte, né? Mas aí é só com conhecimento mesmo, né? Por isso que, às vezes, eu conversando com colegas aqui, eu digo, é muito difícil. A gente nem sabe o quanto a gente já tem de conhecimento. A gente vai adquirindo tanto conhecimento com o tempo e a gente não se dá conta de quanto a gente tem. Quando a gente começa a conversar com alguém, né, algum crente, né, é que a gente vê o quanto é difícil você passar, né? Minha irmã mesmo veio perguntar outro dia qual era a diferença entre Novo e Antigo Testamento. Aí eu comecei a tentar explicar a ela, aí foi quando eu vi que, para ela entender isso, eu tenho que primeiro explicar aquilo. Eu vi o quanto eu tinha de conhecimento e que ela precisava entender antes, né, sobre a história, né? E aí diga, por isso que é difícil, por isso que eles se amarram tanto, né? Eles são também eles aprendem também a bloquear o questionamento com a fé, né? A fé é uma barreira, um bloqueio, eles só chegam até ali. E a gente não, a gente furou esse bloqueio e foi mais o que eu disse a uma crente que eu estava debatendo com ela. Vocês usam a fé como uma barreira, minha gente, e a gente não. A gente ateu, a gente cético, a gente pulou essa barreira e a gente foi mais adiante. E vocês ficaram para trás, né? Infelizmente. Agora, no dia que vocês quiserem pular essa barreira, vocês vão enxergar como a gente enxerga também, né? É que nem o famoso mito da caverna, né, de Platão, né, o Fábio?
Tem aqueles que saíram, viram a luz e voltaram para buscar as pessoas que estavam na caverna. Alguns quiseram sair da caverna junto com esses que descobriram que a caverna era só uma prisão, e outros não, outros quiseram continuar dentro da caverna por medo ou por ignorância, ou seja lá o que for. Mas o que eu vejo que é complicado, cara, não é explicar para a pessoa, porque quando a pessoa quer que você explique, aí é fácil. Para mim, o difícil é quando a pessoa não quer saber. Não importa o que você fale ali, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Esse que é o complicado, a pessoa que não quer ouvir, que ela quer permanecer na Matrix. Essa pessoa que é complicado. Até porque, Fábio, hoje em dia a informação está na palma do seu dedo, na palma da sua mão, que você acessa pelo seu dedo. É só você ir em qualquer origem do cristianismo, origem do judaísmo, que você descobre a verdade. Começa simples assim. Origem do judaísmo. Pronto. Você vai chegar no politeísmo. No politeísmo israelita cananeu, da Era do Bronze. Começa daí, começa simples. É tão fácil hoje em dia a pessoa desacreditar na Bíblia. É só ver as origens que está na palma da sua mão. É só você pesquisar. Não precisa acreditar em mim, que sou ateu, ou no Fábio, não. Procure historiadores que são cristãos e que vão inferir até mesmo isso. Ou, do contrário, são desonestos. Agora, eu já ouvi assim, não é tão fácil, porque a pessoa não vai buscar o conhecimento, porque ela acha que já tem o conhecimento, né? Ela acha que não precisa de mais nada, a não ser a bíbliazinha dela, né? E uma coisa que eu vi de uma debatedora, né, dessa pessoa que eu estou debatendo com ela, ela disse assim que, olha, ela não queria nem ver os vídeos que eu mandava para ela. Ela, Fábio, eu não vou nem ver seus vídeos, porque eu sei que vai... Vê como ela diz, ela pode... confundir a minha cabeça, e eu sei quem está fazendo isso com você é o diabo. Tudo isso ela disse para mim, que é o diabo quem faz isso, como ele confundiu Adão e Eva. Veja como eles estão preparados, né? A cabeça deles foi sendo preparada. Mas mesmo assim, eu acredito naquela história da sementinha, sabe, Antônio? Eu sou chato, eu sou persistente. Eu não mostrava vídeos para ela, mas eu ia dizendo o que eu via dos vídeos. Eu falei da epopeia de Gilgamesh, eu consegui. Você já ouviu falar nessa história? Ela disse, não. Ela conseguiu através de mim. Se eu tivesse mandado um vídeo para ela, ela não ia ver. Aí eu falava para ela, né, que essa história existia, era um conto sumério, que já existe um conto mais antigo, né? E aos pouquinhos eu fui jogando alguma sementezinha de dúvida na cabeça dela, porque ela estava com a bola muito, muito cheia, né, achando que o cristianismo é que era verdade. E aí eu falei para ela, olha, se você tivesse nascido num país árabe, você hoje estava falando de Alá para mim, não estava falando de Deus, de Jeová, né? Tem que conseguir falar isso para ela, né? Aos pouquinhos, com muito respeito, entendendo? Com muita paciência, né? Porque se você começar a querer bater de frente também, né? A gente fica querendo perder a paciência lá dentro, mas eu vejo que uma das técnicas é essa, você não perder, sempre manter o racional, né? A tolerância, né? E você ir jogando aquela cimentinha, mas isso, né? Isso e aquilo outro, tá entendendo? E aí chega um ponto, uma vez eu dobrei meu cunhado, uma vez meu cunhado, muito severo, né? Ele sem acreditar na pré-história, né? E aí uma vez ele disse assim, eu não acredito nessas coisas, não. O homem diz que o universo tem não sei quantos bilhões de anos, como é que ele sabe disso? Aí eu fui bem devagar, eu disse, vê bem, uma vez eu vi uma história dessa, o que eu entendi foi o seguinte, né? Que o cara apontou um telescópio lá para cima, aí ele viu uma galáxia, né? Numa posição, né? Aí dias depois ele observou de novo, ele viu que a galáxia está mais distante, né, uma da outra, né? Aí outros dias, aqui mais alguns meses, quando ele apontou o telescópio para o mesmo lugar, ele viu que a galáxia estava mais distantes ainda. Então, cara, ele concluiu, né, que as galáxias estão se afastando, né? Se elas estão se afastando umas das outras, elas surgiram de algum ponto, teve um ponto de origem, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Que o universo não é imóvel, não é estável, né? Como se pensava. Aí ele fez assim, dessa forma aí que você está falando, até dá para acreditar. Veja, eu consegui dobrar um caba grosso que só. Entendeu? Então, aquela coisa, se eu tivesse mais paciência e mais tempo, eu ia devagar com ele e ele ia chegando, entendeu? Se ele ia chegando. A questão é o conhecimento, que é o segredo mesmo, cara. O conhecimento, agora, saber como levar conhecimento para cada um, né? Para cada um é diferente, né? E a gente conseguir furar a barreira da fé. Edmeia está falando aqui, ó, ninguém quer ficar face a face com o Gegé. Exatamente, o Fábio, ela é perfeita, né, nesse quesito aí. Porque por que, por exemplo, um cristão
ele não faz festa quando um parente morre e esse parente era religioso, ferrenho. Por que ele fica triste? Porque eu penso assim, cara, se eu sou um cara que acredita em Deus, né? E o que eu mais quero é ter um encontro com Deus, não é isso? Eu quero ir para o céu, quero ficar lá com Deus, com os anjos, ficar lá curtindo o paraíso eternamente. Então, por que é tanto esforço dos seres humanos que são religiosos, ainda mais os cristãos, que negam tanto esse bendito dia, que é o dia do encontro com o seu Deus? Por que tomam remédios, se entopem de remédio, tomam vacina? Galera, tô falando que por que eles fazem isso no sentido lógico, tá? Mas tem que tomar vacina e tem que tomar o remédio. Estou fazendo aqui uma observação lógica. Vão no médico, inferem a pressão, o colesterol, tudo isso. Vão para a UTI, fazem de tudo para se salvar. E quando morrem, as pessoas ficam tristes. Não era para ser justamente o contrário. É tipo assim, peguei uma doença. Aleluia, glória! Estou doente! Tomara que seja fatal! Tô sentindo uma dor no peito. Deixa vir! Tá vindo! É hoje! Não era para ser assim, ô Fábio, já que quando a gente quer, né? A lógica dos caras eu vou morrer, vou me encontrar com Deus, vai ser a maior felicidade da eternidade. Então, cara, para que tanto esforço para ficar aqui nesse planeta cheio de pecado, horrível, tudo isso? A minha esposa, que foi evangélica, ela já é mais agnóstica, né? Ela costuma dizer assim: esse povo não acredita em nada, Fábio. O povo não acredita em Deus nenhum. Eu até não concordo muito com ela, né? Eu não sei, Fábio, eu acho que não é que eles não acreditem, eles têm uma dúvida, eles não têm tanta certeza desse Deus, não, né? Porque eu acho que eles não são tão bobos, cara. Eles estão vendo aí a realidade diante dos olhos dele. É crente se acidentando, é crente com câncer, é evangélico com câncer. Todo mundo, ninguém é poupado, não. É evangélico levando bala perdida, né? Os piores crimes acontecendo com eles também. Eles não são bobos, não. Eles são ligados nisso aí também. Né? Não é possível. Então, há aquela desconfiança mesmo, né? E esse caso mesmo dessa pastora Flor de Lis mesmo, né? Eu ia fazer um vídeo sobre ela, mas acabei adoecendo, né, com uma tendinite no braço direito e não fiz. Foi até um pedido do inscrito meu. Mas eu concluí que essa mulher, ela não acredita em Deus, nesse Deus dela, não, cara. Ela não acredita por uma mensagem que foi pega ela passando para o filho dela, dizendo que ela não ia se separar do marido, né, para não escandalizar o nome de Deus, né? O evangelho. Aí eu disse, então preferiu matar, porque a mesma Bíblia que fala aqui que Deus abomina o divórcio, abomina também o assassinato, né? O não matarás. Quer dizer, ela preferiu matar o marido, quer dizer, ela achava que Deus não ia ficar quieto, calado e encobrir o crime dela, né? Então, o que essa mulher está pensando, né? Aquele Deus que ela roga tanto, que ela grita tanto por ele ali, né? É outra coisa, o poder da oração. Né? Eles dizem tanto quando estiver passando por um problema que pedir em oração a Deus. Por que ela não pediu? Se ela estava achando que o marido dela estava passando, não estava conseguindo se livrar daquele problema com o marido, né? Por que ela não esperou em oração, né? Pedir em oração? Quer dizer, ela desconsiderou o poder da oração também. Então, que Deus é esse que essa mulher acredita? Essa mulher, eu não vou chamar ela de até para não desrespeitar a gente, né? Porque aquilo ali, nem nome de até merece, não. Essa mulher é mais incrédula do que, sei lá, pô. Não chama ela de até, não, por favor. Ô, Fábio, o que eu vejo nas pessoas que são cristãs aqui no Brasil é o seguinte: quando a gente mostra um vídeo lá de um indiano tratando a vaca bem, fazendo carinho na vaca, botando lá uma bacia para os ratos, deixando os macacos se pendurarem à vontade, alimentando esses animais, e a gente explica que para eles esses animais são seres sagrados, são seres divinos, eles têm alguns deles como deuses, verdadeiras divindades. Os cristãos aqui falam, gente, mas que loucura, que absurdo um negócio desse. Não dá para acreditar num troço desse, que loucura, essa pessoa é maluco. Aí vai e ainda desrespeita o Deus dos caras, pega uma vaca e faz um belo de um churrasco, né? Faz um churrascão com a divindade dos outros, desrespeita tudo. Não tem o menor respeito com os deuses hindus, né? Aí
a gente vê um evangélico chegando e falando: olha que absurdo, católico adorando imagem. Não se pode adorar uma imagem, isso é coisa do diabo, é coisa do inimigo. Aí a gente vê um católico falando que o bandista não pode receber uma entidade, que isso aí é errado, não sei o quê. Então, todos eles veem algo de ruim ou profano na religião dos outros, né? Quando é a religião dos outros, ou os deuses dos outros, por exemplo, Ogum não existe, Oxóssi não existe, Buda é mentira, Buda é invenção, o deus vaca só serve para o churrasco, mas quando é o deus deles, eles ficam extremamente ofendidos. Por que você acha que esse fenômeno acontece? Quando é o deus dos outros não existe, ou seja, em relação ao deus dos outros, eles negam, ou seja, eles são, nesse sentido, negadores, então a gente pode dizer que, em relação aos deuses, eles negam e são ateus nesse sentido, né? Por negarem o deus dos outros. Mas são teístas no sentido do Deus pessoal ao qual eles acreditam. Por que isso acontece? Mas eu vejo isso uma ignorância, uma cara de pau tremenda, porque todos esses deuses que eu já vi uma pessoa dizer assim, é muita ignorância. Uma vez estava passando uma reportagem, né, sobre os deuses hindus, né? E eles, aquele devocionismo todo ao macaco, a vaca, né? E uma pessoa chegou de um menino e disse, é muita ignorância. Aí eu digo, pô, tu não leu o Antigo Testamento, não? Né? Tu não vê o que é que teu Deus fazia antigamente, não. O cara, ele se agradar, né? Ele mandar sacrificar animais, né? Mandar queimar, porque ele se agrada do cheiro da carne queimada. Tu quer uma coisa mais absurda, mais primitiva do que essa? Como é que tu tem moral para falar dos deuses do candomblé, né? Ô, Fábio, pior do que isso aí é ele se agradar de sacrifícios humanos, né, ô Fábio? Que nem no caso lá dos 7 descendentes de Saul, a própria filha de Jefté, que foram dados ao Senhor em holocausto. E no caso dos descendentes de Saul, para aplacar a ira dele em relação à seca, a maldição que estava sobre a terra deles. E no caso da filha de Jefté, porque ele fez um pacto com Deus que se ele ganhasse a guerra, ou seja, se ele matasse pessoas, ele daria em holocausto a primeira coisa que saísse à porta dele, e saiu a filha. Mas eles dizem que essa história de Jefté foi Jefté quem fez, né? Mas Deus ficou calado, né? Quem cala consente. Eu já vi ele dizer, não, foi Jefté quem fez, não foi Deus quem fez o pacto com ele, não. Foi ele quem teve essa ideia, né? Mas Deus ficou calado o tempo todo. Deus podia ter impedido a ele, né? Não faça isso, não. Você já me provou, não precisa me provar mais nada, não. Não precisa sacrificar ninguém, não, que eu não admito isso, né? Mas ele tanto que admite que ele fez com Abraão, com o filho de Abraão, né? Só em Abraão ir levar o filho e tentar, ele já matou o filho ali, ele ia matar de qualquer jeito, né? Então não tem essa de que Deus não gostava de sacrifício de seres humanos, né, rapaz? Eu sei lá, talvez até em escritos mais antigos, né? Isso foi retirado, né? Foi retirado porque era escândalo demais, né? Mais um escândalo das histórias do Deus psicopata, né? Do Antigo Testamento, né? E tantas outras, e tantas coisas que fazem a gente se afastar, que faz tanta gente se afastar desse Deus, né? A história das matanças mesmo, né? Que eu vi uma pessoa justificar aquela matança de crianças mesmo, né? E veio dizer a mim que aquilo ali não é porque Deus sabia que aquelas crianças eram mais, aquelas crianças nasceram mais, né? Deus tinha que matar, pô. Então para que ele fez, né? Mas aí entra em contradição com a questão do livre-arbítrio, né, ô Fábio? Pois é, ele por exemplo, se ele mata a humanidade que a humanidade é má, ele mata essas crianças que as crianças vão ser más, se ele destrói Sodoma e Gomorra porque são maus, se ele faz tudo isso, então a pessoa não percebe que está entrando em contradição, porque aí não existe o livre-arbítrio, né? E outra coisa, assim, ele como é que se diz? Como é que ele vai fazer? Como é que vai fazer um projeto que sabe que não vai dar certo e continua em frente com esse projeto? A gente não tem nem o poder da presciência, né? Que é uma característica da onisciência. A gente às vezes vai fazer fazer alguma coisa assim, diz, pô, isso não vai dar certo não, por causa disso, isso, isso. E a gente não faz. Às vezes é tão óbvio, tão claro para a gente, né? E que a gente não faz. Como é que ele, que tem todos esses poderes, ele vai e leva o projeto adiante? Mais na frente ele destrói.
Ele não sabia que não ia dar certo, ele destrói e faz tudo de novo do mesmo jeito. Quer dizer que, pô, isso é burrice, é ignorância um negócio desse. Né? Que Deus burro, ignorante é esse? Né? Aí quando você vê mais uma vez, a gente chega em quem? O homem, cara. A gente só chega no homem todo o tempo todo, quando você pensa, não, isso não é Deus, como é que eu sei desse Deus? É no livro que o homem escreveu, foi os homens que inventaram. Pô, eu estou aqui achando que é Deus mesmo. Entendeu? Sempre a gente chega no homem, a gente tenta passar essas coisas para a cabeça desses crentes, né? E eles lutam, né? Eles relutam tanto, né? Mas pelo menos eu falo, sabe? Eu falo, eu deixo minha marca lá, entender se sei lá no que vai dar. Eu escutei um comentário bom agora eu com 2 meses só de canal, um inscrito meu disse, Fábio, eu estou adorando o seu canal, inclusive ele está ajudando o meu irmão a se libertar dessa prisão da religião, né? Eu fiquei tão contente com isso, cara. Eu com 2 meses só, né? Eu fiquei porque se for dessas religiões mesmo, tem religiões que são até tranquilas, né? A pessoa não se envolve muito, mas tem outras que realmente aprisionam, né? E a cabeça da pessoa, tomam tudo, sugam tudo da pessoa, né? Sugam a liberdade da pessoa e tudo mais, né? E para mim foi ótimo eu ter ouvido isso, sabe? Foi muito bom, né? E eu digo, pronto, eu acho que eu estou no caminho certo, né? É isso que eu vou continuar fazendo mesmo. Tem que ser esse trabalho mesmo, né, Fábio? De formiguinha, aí aos poucos a gente levando conhecimento para as pessoas, que aos pouquinhos a gente vai ajudando um ali no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, outro lá na Bahia, aos pouquinhos, aí outras pessoas vão entrar na internet e vão começar a ajudar outros. Então é essa corrente aí que a gente tem que preservar, essa união, fazer todo mundo ser ouvido, todo mundo ter a sua voz alavancada pela ajuda da união de todos nós. Então, por isso, galera, canal do nosso amigo Fábio aqui na descrição. Todo mundo abre aqui, já bota lá já dá uma marretada no botão de se inscrever. Vamos dar uma força, vamos ajudar o cara a chegar lá nos 1.000 inscritos para bater a métrica do YouTube aí, tá, galera? Fábio, o que você acha de ex-ateu? Existe ex-ateu? Rapaz, eu não me surpreendo com o ser humano, não, sabe? Eu acho que a gente pode esperar de tudo dos seres humanos, né? Eu tenho essa história. Eu acho muito difícil, né? Principalmente para uma pessoa. Eu olhando o meu exemplo, né? Hoje em dia, para eu voltar, se eu quisesse voltar a crer em alguma coisa, eu iria me enganar, né? Como um colega meu, Rogério, fala, né? Um abraço para você, Rogério. A gente é vacinado. O Fábio, é como se a gente fosse vacinado, a gente não consegue voltar atrás mesmo, não. É aquela coisa, a gente já tem tanto conhecimento, né? E eu nem tenho tanto conhecimento assim. Eu vejo que você tem uma carga de conhecimento muito maior do que eu, mas o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri hoje, é impossível você voltar. Você vai se enganar. Eu não consigo, ninguém consegue se enganar, né? Só se a gente perder a razão, perder o sentido, né? Mas ex-ateu, se for esclarecido, só se for de pouco tempo, né? O cara entrou para o ateísmo, não tem muito conhecimento ainda, aí alguém pegou ele, pescou ele, disse alguma coisa no ouvido dele que seduziu, né? E ele voltou para a religiosidade, né? Mas, assim, eu mesmo tenho quase 20 anos já, para eu voltar, sei não, a não ser que... Uma vez eu perguntei a esse colega meu, ele é muito cabeça dura, Rogério. Rogério, o que é que faria tu acreditar em Deus mesmo? Eu digo, vem cá, a gente estava até, ele mais outro colega, dando um passeio lá na Orla Marítima, eu disse, se tu visse aqui agora, se tu visse uns caras corressem atrás de tu aqui agora, né? Para te pegar, para te dar um pau, um cacete, aí tu corresse para dentro do mar, quando tu visse o mar se abrisse assim, e tu passasse por dentro do mar, aí depois os caras fossem embora e tu voltasse, tu assim não ia acreditar em Deus, não. Aí ele fez assim, esse é pau, ele fez, eu ia procurar saber da ciência se existe esse fenômeno do mar se abrir. Pô, cara, aí é demais, né, bicho? Mas é isso mesmo, entendeu? É isso mesmo. Tem pessoas que dizem assim, Fábio, você tem que abrir, você tem que dar vez para Deus se revelar para você. Mas como é que eu vou saber que é Deus mesmo? Será que eu não estou falando comigo mesmo, com a minha Ô, mente, né? Fábio, tem uma maneira aí tranquila de provar que Deus existe. É só amanhã aparecer na sua conta bancária US$ 1.000.000 livres, do nada, e ainda falar assim, ó, assinado Jesus. Aí você vira crente, né, Fábio? Acontece às vezes com outra assinatura de Queiroz, né? Aí é perigoso, aí o mandar devolver na mesma hora. É perigoso, realmente. São essas coisas assim, é difícil demais, pô, difícil para a gente. A gente parece que não se ilude fácil, né? Eu nunca mais eu tive.
depois que eu entrei para isso, não tive medo de nada, sabe, espiritual, entendeu? Eu já vou com, eu já eu tenho até medo às vezes de ferir as pessoas por causa de que às vezes as pessoas tem uma colega que diz que é sensitiva, né, que percebe espíritos assim, sabe? E quando meu pai morreu, minha mãe estava sentindo muito, aí ela disse que meu pai apareceu para ela e disse que que minha mãe parasse de chorar. Aí eu disse, olha, deixa minha mãe chorar, e diga papai, vá-se embora para o lugar dele. Isso eu disse num tom de brincadeira, e eu vi que ela não gostou, que ela leva muito a sério essa sensibilidade dela. Depois diga meu pai que volte para o lugarzinho dele, deixa minha mãe chorar, ela não quer chorar? O cara está se metendo, o cara já saiu daqui, né, e ainda está se metendo no mundo da gente. Eu digo isso porque a gente brincava muito, meu pai a gente brincava muito com morte, a gente não levava a morte a sério, entendeu? Inclusive, nos últimos dias, ele morreu agora, em fevereiro desse ano, né? Mas a gente era muito bem resolvido com essa história, entendeu? Ele morreu agnóstico, sabe? Ele não tinha tanta crença. E ele mesmo brincava com a morte, né? Eu tinha curiosidade, ele fumava, ele foi escravo do cigarro, né? E morreu por causa do cigarro, né? Assim. Aí ele dizia, eu tenho até curiosidade de saber o que, que tem lá do outro lado. Ele brincou até os últimos dias da morte dele. Então, assim, a gente foi muito bem resolvido, né? Aí chega essa pessoa, né, que é uma amiga da gente lá, né? A gente leva. Mas eu brinquei com ela assim, mas respeito muito ela, sabe? Mas essas coisas não me abalam mais. Nada espiritual me abala, não. Me tornei uma pessoa insensível para essas coisas, né? E não sei o que é que me abalaria, não. O que é que me faria voltar para acreditar nessas coisas, não. Galera, vamos lá. Canal Contradições da Bíblia aqui, ó. Mandou um superchat. Galera, o canal Contradições da Bíblia também é um canal ateu. Quem puder, vamos dar essa força aí também, galera. Aquela nossa aba aqui do lado padrão já está aberta aí, que eu conheço vocês. Vamos lá rapidinho, ó. Contradições da Bíblia e marreta lá o botão de se inscrever, galera. Canal aqui do nosso amigo Rodrigo Faustino Psy. Também é um canal ateu, galera. Vamos lá, aba aqui do lado, se inscreva todo mundo para a gente poder ajudar esse pessoal aí, cara. Vamos crescer todo mundo junto. Deixa eu ver aqui, ó, teve uma pergunta. Deixa eu ver se eu acho. Ironia reflexiva. Antônio Miranda, você e Fábio pensam em fazer vídeo respondendo cristãos mais sofisticados, entre aspas, né? Porque eu posso dizer que são cristãos mais embromadores, né? Aqueles que têm uma retórica para enganar as pessoas de uma forma melhor, porque é complicado esse pessoal aí, mano. Os caras deturpa tudo, deturpa ciência, filosofia, história, que inclusive atacam religião também, como Caio Fábio. Então, cara, eu já estou fazendo alguns vídeos respostas em relação a religiosos, né? Eu estou fazendo alguns aí, pretendo trazer outros, mas eu não sei do Fábio. Fábio, você vai fazer algum vídeo resposta? Para quê? Veja bem, eu não tenho, assim, tanto conhecimento para debater com essas pessoas, não, né? Eu não tenho o conhecimento que você tem de ciência, né? De física, de astronomia, né? Então, eu prefiro ficar mais no meu patamar, né? Aquela história de cada macaco no seu galho, né? Eu prefiro mais ir com as pessoas mais simples, né? Aquela pessoa que está no banco de igreja, tá entendendo? Eu vou nessas pessoas, né? Que é o que eu domino, né? O que eu domino é essa parte aí das contradições da Bíblia, né? Desse Deus nefasto, né? Que muitas pessoas nem conhecem isso, né? Principalmente católicos, né? Eu tiro por minha irmã mesmo, que ela, quando eu comecei com essa história de ateísmo, ela ficou de uma forma, sabe? Mas aí eu fui mostrando para ela que não era bem assim, que aquele trabalho de formiguinha, né? De plantar a sementinha, né? Eu fui mostrando para ela, eu fui mostrando as coisas que tinham na Bíblia. Minha irmã, quando era pequena, ela tinha uma característica, foi tão interessante, quando ela começou a entrar para a religião, ela era com 7, 8 anos, né? A gente fazia o catecismo junto. Veja como é a religião, né? Ela adquiriu um hábito, cara, de se benzer o tempo todo. Ela tinha 7 anos, 8 anos, assim. Tudo que ela fazia, que ela achava de errado, ela se benzia. Ela se benzia. Aí eu, para implicar com ela, dava uma tapa nela, né? Aí ela descontava em mim. Quando ela descontava, ela se benzia na mesma hora. Aí eu dava outra tapa nela, ela descontava. Aí se benzia. Veja a loucura. A gente pensava que ela ia ficar louca. Minha mãe ficou, ia levar ela para o psiquiatra e tudo, né? Mas depois ela parou com isso. Mas a gente teve medo, a gente ficou assustado. Eu, criança, assim, eu brincava, mas eu tinha medo. Eu digo, será que minha irmã vai ficar assim? Vai crescer desse jeito, né? Então, assim, aí eu fiz esse trabalho com ela, entendeu? Não pego pesado. Eu só toco no assunto quando ela toca no assunto, entendeu? Para ela não dizer
você está com esses assuntos aqui, não sei o quê. Mas eu vejo que hoje em dia ela já está mais maleável. Ela é quem toca nesses assuntos comigo, né? Ela tem um exemplo lá de duas cabeleireiras que ela frequenta, que são duas evangélicas extremistas, sabe? E quando ela chega lá, ela fica falando e mete o pau em todo mundo, mete o pau na Globo, nas novelas, não sei o quê. Aí minha irmã disse que pensou assim, meu irmão aqui para falar com ela, tá vendo? Quer dizer, veja o trabalho que eu fiz, né, devagar, né, sem querer impor nada a ninguém, né? Eu acredito muito nisso, entendeu? Eu acredito muito nisso, né? E é essas pessoas que eu quero atingir. Eu quero chegar nessas pessoas, né, levar um pouquinho de conhecimento a elas, conhecimentos que elas não sabem desse Deus, como eu também não sabia, que eu tinha uma impressão desse Deus, do Deus que eu acreditava. Quando eu li a Bíblia, foi outro. Então, é isso que eu quero levar para essas pessoas, né? E tem que ter gente para tudo. Tem que ter você para debater com os apologetas, entendeu? Tem que ter a gente até mais abaixo de mim para pegar a gente, né, que é mais simples, né, e tudo mais. Tem que ter também. Todos nós somos importantes nesse caminho, né? Nessa sua luta aí, nesse seu projeto que é admirável, né? Você querendo juntar todo mundo, né? Para formar esse grande grupo, né? Para a gente fortalecendo, né? E é importante também para a gente mostrar o valor da gente, né? A gente aos pouquinhos ir desconstruindo essa ideia de que ateu é mau caráter, né? Ateu é do diabo. A gente tem também esse enfrentamento para fazer junto à sociedade, viu? Muito grande. Tem gente perdendo emprego quando se declara. A gente não pode se declarar ateu, né? Porque fica escondendo o tempo todo, porque perde o emprego mesmo, né? Tem exemplos aí de pessoas, né? Que perdeu, como Paulo Coelho, né? O paraibano, né? Que grava vídeos também, né? Paulo Coelho disse que perdeu o emprego por causa disso. Então, isso é uma coisa muito séria, que a gente, aos pouquinhos, a gente tem que ir colocando na cabeça da sociedade que a gente é cidadão, a gente é pai de família, você mesmo é com seu filho lindo aí, seu filhinho, né? Me lembra muito da fase do meu também, né? Então, a gente tem que mostrar, talvez a gente tenha até que conversar sobre isso, talvez a gente tenha que fazer até vídeos, né, para mostrar o dia a dia de um ateu, como é que é, tá entendendo? E a gente jogar nas redes sociais, né, para todo mundo ver. Veja, conheçam o dia a dia de um ateu, né, que não é nada de diferente, né? Eu acho que a gente é até muito mais ético do que muitos crentes que eu conheço, né? Eu acho que tem muito mais gente confiável até. Isso é uma boa ideia, né, Fábio? Mostrar um pouquinho, por exemplo, como é que é uma criação num lar ateu, né? Por exemplo, esses dias eu postei um vídeo aí ensinando meu filho sobre as estrelas, os planetas, a Lua, o que é o universo. O garoto não tem nem 2 anos ainda e eu já estou ensinando essas coisas para ele e ele está aprendendo de boa. Agora, eu imagino que se ele estivesse num lar cristão, estariam ensinando para ele conceitos como inferno, pecado, diabo, essas coisas assim. Então você vê que num lar cristão talvez já estivesse impondo uma espécie de tortura psicológica na criança, né? Enquanto num lar ateu não. Um lar ateu você vai explicar ciência, tecnologia, desenvolvimento e espero que traga bons frutos no futuro, né? E mostrar para as pessoas que é possível, sim, se a pessoa crescer honesta, decente, ética, né? Sem precisar temer a nenhum Deus. Por que a gente precisa temer? Hoje eu faço minhas coisas, eu nem penso em Deus quando eu estou sendo ético com as pessoas no meu dia a dia. Eu penso em passar ninguém para trás, entender? Em levar vantagem, de jeito nenhum. E eu não estou nem pensando nele, eu penso porque eu nem penso mais nada. Hoje em dia eu faço já automaticamente, né, essas questões éticas mesmo, né? E quando surge alguma situação assim que eu possa me dar bem, que eu possa passar a perna em alguém, eu descarto na mesma hora. Em nenhum momento eu penso em Deus, não. Que Deus está vendo, que Deus vai me punir. Não, não é coisa de mim mesmo, né? Que a gente tem que ser assim, porque assim é bom para todos, né? Era bom que todos fossem assim, né? E eu acho que a gente fazendo isso, você dá um exemplo também para outras pessoas, né? A gente tem que ensinar através do exemplo, não através de discursos longos, né? Como esse povo quer fazer. Esse povo tem os discursos mais maravilhosos possíveis, mas geralmente na prática, na vida mesmo, eles não são assim, né? Eles são a famosa hipocrisia dele. Eu conheço muitos crentes assim, né? Então esse é o desafio da gente, sabe? A gente realmente mostrar para a sociedade, desconstruir essa ideia de que ateu é mau caráter, né? E é do mal, né? É do diabo, né? Tudo isso. Exatamente. Ô, Fábio, nosso amigo aqui, Sky Kunde, do canal Contradições da Bíblia, mandou mais um superchat. Galera, por gentileza,
Contradições da Bíblia. Abre uma aba aqui do lado, se inscrevam lá, vamos dar essa moral aí pro nosso amigo. Aqui na descrição, o canal do Fábio. Galera, abre uma aba aí do lado, vamos lá, Reflexões da Razão, se inscrevam lá também. Ele mandou aqui, ô Fábio, em 2030 a maioria da população será evangélica. O Fábio acredita que é possível reverter isso ou estamos condenados a viver em evangelistão? Sabe o que eu acho disso aí? Eu acho que isso vai acontecer um processo de regressão gradual, sabe por quê? Porque a gente vai começar a ver a hipocrisia acontecer nas vistas da gente, como a gente está vendo agora, né? Esse exemplo da pastora Flor de Lis, esse outro pastor agora que foi preso por corrupção, né? Esses paladinos da moral, né? Dos bons costumes. Então, quanto mais crescer, quanto mais tiver evangélicos no país, mais cristãos, mais a gente vai ver quem realmente eles são, né? Eles não vão conseguir segurar essa postura de bons homens, de pais de família. Aí é que a gente vai ver os escândalos acontecerem, né? E eu acredito que aí, naturalmente, a sociedade vai se decepcionar, vai se decepcionando e vai saindo um, sai outro, né? Mas a gente pode ajudar também, né? A gente pode dar uma forcinha para isso. Ô, Fábio, essa questão aí eu já acho que não. Para os religiosos não faz diferença. É para um ou outro vai fazer, entendeu? Para uma pessoa ou outra que já está com um pezinho ali fora, talvez essas questões façam diferença. Porque você vê, cara, escândalo religioso tem desde a Idade Média, desde quando essas religiões foram inventadas, tem essas corrupções, padre pedófilo. Padre pedófilo, eu ouço história desde que eu sou criança, eu ouço que existe padre pedófilo, e a igreja vai combater a pedofilia. Eu ouço isso desde que eu sou criança, cara. E meu pai falou que desde quando ele era criança ele ouvia isso também. E até hoje tem aí, ó, abuso tanto nas igrejas evangélicas quanto nas igrejas católicas, né? É uma coisa que não acaba. Corrupção, pastor roubando. Fala um período que não houve isso, cara. Pastor roubando, padre abusando, pastor abusando, evangélico que mata. Quando que não houve isso? Sempre houve. Outra hipocrisia, lá no caso da menina lá que foi abusada, fizeram um quebra-quebra, queriam fazer um estardalhaço por causa da menina. Aí a Flor de Lis, que mata o marido, ninguém fala nada, fica todo mundo quieto. Então, o mar de hipocrisia faz parte da maioria dessas pessoas, não de todas. Porque tem aqueles que botam a mão na consciência, né? E saem disso. E falam, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é assim. Mas boa parte dessas pessoas passam pano, sim. Então, para mim, é inevitável que até 2030 realmente o país se torne um evangelistão, mas também pode ser inevitável que o ateísmo cresça até lá, né? Isso aí depende da gente, depende da nossa militância aí, cara, depende de todo mundo aí se inscrever no canal aí, ó, Contradições da Bíblia, depende de todo mundo se inscrever no canal do Fábio. Se essas pessoas aí, cara, se a gente aí não tiver voz, não tem jeito, não vai ter jeito. É só aceitar a teocracia que está por vir ou que já está instalada. Alguém aí concorda ou discorda de mim? Quem aí concorda que se a gente não fizer a nossa parte, a hipocrisia de nada vai adiantar? E aí? Quem aí discorda, quem concorda? Vamos lá, galera. Todo mundo comentando aí, sim, não. Então, galera, o pessoal aí, na descrição do vídeo, tem o canal do Fábio. Vamos lá. Todo mundo se inscrevendo. Canal Contradições da Bíblia. Todo mundo. Canal do Rodrigo Faustino. Aí, ô, Fábio, todo mundo concorda. Não tem outro caminho, cara. É esse aí. O que você acha? É isso mesmo. É um processo gradual, né, a militância, né? Eu mesmo resolvi entrar agora, né? Depois de pensar muito, né, que a gente tem muito medo do preconceito, da discriminação, né? O que é que vai rolar para cima da gente, né? Que eu mesmo tenho uma família, um lado da família é bem evangélico ainda, entendeu? Bem, e questão de trabalho também, né? Eu tenho clientes que são evangélicos também, né? Mas eu tenho clientes evangélicos que mesmo se vissem que eu estou fazendo esse trabalho, não ia dar em nada, eles iam levar numa boa, mas já tenho outros que não, né? É isso que a gente precisa quebrar. Mas aí eu resolvi lutar, estou com 50 anos já, isso veio dentro de mim, né? Parece que
essa ideia de que não, é agora, a hora é agora, né? Eu vou fazer isso com respeito, em respeito a meus familiares, entendeu? Eu quero apenas que eles vejam eles vejam os argumentos, né? Eu não quero aqui agredir ninguém, né? Desmoralizar ninguém, cada um que queira continuar na sua fé, acreditando no que quiser. Agora, só não venham impor para cima de mim. É isso que eu não gosto, como fizeram com aquela menina mesmo que foi estuprada, né? Com 10 anos, né? O Fantástico mostrou que eles invadiram a casa da menina, pô, antes dela vir aqui para Recife, né? Eles invadiram para tentar convencer a família a não fazer o aborto, né? E a avó da menina estava desesperada já. A gente escuta o áudio dela, né? Dizendo: o que é que esse povo, tira esse povo daqui, não aguenta esse povo aqui. Quer dizer, isso é um absurdo, é esse tipo de coisa que a gente tem que acabar no nosso país. Se não acabar, a gente diminuir, né? Colocar essa religião majoritária, né? No cantinho delas. Ela é mais uma religião. Ela não é, porque o cristianismo se acha a religião, né? O Deus, né? Ele não se acha que é uma religião como o candomblé, né? Como o Islã, né? O budismo. Não, eles se acham que a religião, que Deus deles é o Deus, os outros são tudo mentira. E a gente tem que ter esse papel de botar eles no lugar deles, né? Que mostrar que eles são apenas mais um, que eles são apenas mais uma crença, né? Que as bases deles são apenas a fé, que não prova nada, que eles acham que a fé também é uma prova e que não é. A gente tem que derrubar esse mito deles também, né? E eu acho que a luta da gente é essa, né? E eu resolvi entrar e acho que daqui não vou parar mais, né? Talvez eu dei algumas paradas assim. Quando eu dei algumas paradas de fazer vídeos, talvez seja porque eu esteja muito ocupado com o trabalho ou porque não tenha inspiração. Também não vou fazer vídeo à torta e à direita, não, entendeu? Eu só vou fazer vídeo quando realmente eu achar que eu tenha um bom argumento, uma boa mensagem para passar para as pessoas, né? Não vou abrir câmera para estar falando bobagem, entendeu? Para falar o que der na telha, não. Eu quero fazer vídeos assim de um certo conteúdo que eu acho que tem. Às vezes eu fiz alguns vídeos assim que achava que nem ia dar em nada, né? Mas as pessoas curtiram e comentaram. Eu digo, não, quando eu senti a vontade, né, que eu acho que eu tenho, que eu vou passar uma mensagem legal para as pessoas, né, eu vou fazer isso, viu? Estou nessa luta com você aí, né? E o que eu puder também de mandar de pessoas também que eu até mandei hoje para você uma indicação de um colega que começou fazendo vídeos também, tem um canal bem legal. Qual o nome do canal dele lá, Fábio, para a gente poder indicar aí? Sei que o nome dele é Evandro. Evandro, é alguma coisa de não me lembro o meu. Eu botei no seu zap lá. Canal bem legal, os vídeos dele são bons, ele tem uma reflexãozinha boa, uma pessoa já de idade, os vídeos são bem editados, o áudio é bem audível. Tá, é isso mesmo que você está querendo, esse pessoal, né? Que conhece, tem um certo conhecimento, já tem uma maturidade, né? É isso que a gente quer também, né? Para a gente inteirar, né? Nessa luta da gente. Entendi. Galera, vamos começar a fazer pergunta aí para o nosso amigo Fábio. A gente tem ainda mais 20 minutinhos aí de bate-papo para a gente poder conhecer um pouco mais desse cara. Então, tá na hora da gente bater um papo. Nosso amigo aí, ateu até a morte, Shaolin, sempre com esses nomes aí, doido aí. Ô, Shaolin, você tinha que botar o nome Shogun, mané. Você tem que virar Shogun agora, cara. Pô, botar aí o Shogunato, cara. Shaolin, só não vai ficar dando ban em quem não tá xingando, hein, cara. Só dá ban em quem xingar, quem ficar ofendendo. Tesouradas da Coxinha Piadas mandou aqui um super streak. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu mesmo pela ajuda aí de sempre. Galera, vamos mandando pergunta aí pro nosso amigo Fábio, tá? Pro Fábio aí responder pra gente. O Shaolin ateu aqui, que é Ô, Shaolin, bota o nome de Shogun aí, cara. Tony, recomende os canais de Ferreira, Hassier e Anderson Raciocínio Lógico. É isso aí, cara. Já tá aí a aba do lado aí da galera. Só entrar nesses canais aí e se inscreverem. Galera, por gentileza, recomendação aí do nosso amigo Shogun. Shogun ateu. É isso aí. Vai lá, Fábio. O que você acha aí, cara, dessa galera que faz esse ótimo trabalho aí, que nem o Shaolin, que tá sempre em todos os canais, fazendo esse intercâmbio aí com a galera? Eu acho ótimo, quanto mais gente, melhor, né, Antônio? Para essa militância da gente, né? Fica difícil, às vezes, ver o conteúdo de todo mundo, né?
que a gente trabalha, né? A gente também tem que fazer os vídeos da gente, os roteiros dos vídeos da gente. Às vezes o que o que eu estou sentindo falta é isso, né? Antes, quando eu não fazia vídeos, eu tinha mais liberdade de conhecer novos canais, ver os conteúdos, né? Mas hoje a gente tem que ter a preocupação de levar o conteúdo para as pessoas, né? Mas, assim, sempre que eu posso, eu estou sempre vendo o trabalho. Eu gosto muito de ver gente nova, né? Eu gosto muito de ouvir o processo de desconversão. Isso me fascina muito, sabe? Eu acho tão curioso isso, em saber como as pessoas eram religiosas e um dia saíram, né? Porque eu nunca fui tão religioso, né? Então eu acho curioso, né? Como as pessoas um dia eram tão religiosas. Às vezes, vejo a história de Newton César, mesmo Newton, né? Que era de uma igreja pentecostal. Ele era pastor. Eu não vejo como uma pessoa dessa consegue sair, não, né? Mas Newton saiu, né? Newton saiu e deve ter muitas outras pessoas que conseguiram sair. Então, eu acho isso muito curioso também, sabe? E importantíssimo isso, galera. O que eu puder também apoiar aí o trabalho de vocês, né? Às vezes eu não comento, né? Justamente, eu abri um canal que foi para poder falar, né? Eu não sou muito de escrever. Às vezes eu queria escrever um textão e me dava preguiça aí. No meu primeiro vídeo do canal eu digo isso, né? Então eu queria falar, eu tinha muito para dizer, né? E para escrever para mim não dava, sabe? Aí foi quando eu fiz o canal, né? E eu vejo muita gente hoje em dia está surgindo muitos canais de ateu, né? Sempre que eu posso, eu estou sempre lá, né? E diga ao pessoal que não desista, né? É, divulguem os canais, pessoal, não abram os canais e fiquem esperando que as pessoas cheguem até você. Então, vá até as pessoas, vá nos Face, né? Ali nos comentários, como eu faço, né? Convidem as pessoas a conhecer, a degustar o seu canal, né? A degustar o conteúdo do seu canal, né? Nem todas vão gostar, né? Tem gente que não se interessa. A gente não vai agradar todo mundo, não. Mas, assim, não fiquem somente esperando. Vão lá, conversem com eu. faço isso com as pessoas, né? Entro nas lives. Ó, pessoal, para terminar a live aí, vamos conhecer o meu canal. Eu convido mesmo, né? E eu dividiria a vocês, daria esse conselho a vocês, nessa experiência que eu estou passando. Está sendo muito proveitosa, né? Eu tenho adquirido inscritos assim, dessa forma, né? As pessoas, nem todo mundo vai que fica, não. Lógico, né? Mas as pessoas que experimentam, eu indico alguns Mas isso é vídeos, né? todo canal, Fábio. Até no meu aqui tem pessoas que entram e saem, entram e saem. Né? Galera, olha que presença ilustre aqui, ó. Dando o ar de sua graça pra gente aqui. Pessoa maravilhosa. É um ser humano assim incrível. O pessoal aqui ama de paixão. Que é o nosso amigo Edson, do canal A Teu Ver. Edson, grande abraço para você, galera. É aquilo, né? A aba já está aberta aí do lado. Vamos aproveitar todo mundo para se inscrever. Inscrição em massa aí no canal do nosso amigo Edson, do canal A Teu Ver. Pessoa finíssima, finíssima, finíssima. O nosso amigo Rodrigo Gonçalves já está pensando até em gravar vídeo. É isso aí, Rodrigo. A gente precisa de mais soldados nessa guerra, cara. A trincheira nossa aí tem que ficar robusta para a gente começar a avançar nesse campo de batalha aí, tá bom? Então, se for o caso, faz um vídeo aí, um bom conteúdo. Quem sabe a gente não bate um papo aqui numa live também, divulga aí o seu canal. Galera, canal do Edson, mais uma vez, entrem lá, se inscrevam, pessoa muito gente boa. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta. Ó, Ifrit Vieira, Fábio, você não acha que ser ateu é o mesmo que levar a vida no modo hard, ou seja, no modo difícil, com mais inimigos e sem ilusões, magias e fantasias? O que você acha, Fábio? Cara, assim, depende, né, do ponto de vista. Foi muito difícil para mim o meu processo é por isso que as pessoas relutam, né, resistem, né? Porque a gente não tem nada a oferecer para as pessoas, não. A realidade não é boa, né? Para as pessoas, não. Então, eu concordo com você, o modo hard aí. Para mim foi tão difícil, cara. Uma vez eu chorei uma vez assistindo um filme de Spielberg, eu ainda estava no processo de transição, né? Aí era o AI, inteligência artificial. Tem uma cena que o ciborgue, né? Ele desce no fundo do mar, dentro de um submarino, parece, né? E fica de frente para uma imagem de uma santa, esperando que ela fale, porque ele parece que ele acha que é a mãe dele. Eu não me lembro mais como é que era. Então ele fica ali anos e anos esperando, olhando para aquela imagem fixamente, né? Aquela imagem submersa no fundo do mar.
Cara, eu chorei com aquela cena, porque eu me vi daquele menino. Ela nunca vai fazer isso, né? E foi ali que eu me vi sozinho, sabe? É desesperador. Foi quando eu me vi que ali eu estava virando um ateu mesmo, cara. Eu não tinha mais ninguém, não contava com a proteção de mais nenhum Deus, e era eu e eu mesmo, tá entendendo? Eu tinha que andar ligado, sabe, seguro, sabe? Mas aí você veja, a gente passa por tudo isso, é muito difícil o processo da gente. Mas depois você vai se acostumando com a nova vida, né? E isso vai ficando para trás, né? E você vai vendo, você vai se sentindo até melhor, mais liberto, né? Você vai se sentindo com mais liberdade, né? Não assim uma liberdade que você possa fazer tudo, né? Que ninguém tem essa liberdade total, né? De fazer tudo que a gente quer, né? Não é isso, é isso que os religiosos pensam da gente, tentam dizer que a gente é assim, né? Que até eu não tem limite, até eu faz o que quer, né? Como se a gente não tivesse leis, né? A gente não tivesse a constituição do país da gente, né? E a gente tivesse também o caráter da gente, né? A gente não tivesse também, que é nem por lei também que a gente respeita, né? Mas é isso, cara. É difícil ser ateu, realmente, né? É difícil ser ateu, encarar a sociedade, ser discriminado, ser escanteado. Muitos ateus têm problemas com a família, né? Eu não tive problemas com a família, não. Eu sempre fui uma pessoa assim, tranquila, pacata, para você ver. O tempo todo eu nunca menti para a família da minha esposa, que eu não acredito, né? Eu sempre deixei a coisa meio velada, assim. Eu nunca dizia que eu sou ateu, que essa palavra também é meio carregada, né? Mas eu nunca concordava com eles quando eles vinham debater comigo, sabe? Mas eu sempre dizia, rapaz, esse Deus mesmo aí, tu não acha que é humano, não, não sei o quê. Mas eu nunca disse eu sou ateu, né? Agora eles vão saber, né? Depois que estou gravando vídeos, né? Eles vão saber. Mas assim, esses anos todos eu fui sempre convidado para, já fui convidado por eles para ser testemunha de casamento, né? Já fui convidado para ser testemunha de 2 casamentos e eu fui, cara, entendeu? Fui para você ver. Mesmo eles sabendo que eu não acreditava no Deus deles, mas eles me convidaram para ser testemunha. Eu sou convidado às ceias de Natal na casa dele, né? Sou muito bem recebido, eles gostam muito da minha presença, da minha mulher, do meu filho, entendeu? E sabem da minha condição. Então, eu acho que não é preciso você bater de frente com ninguém, a gente tem que mostrar. Agora, é um processo lento, né? Para você mostrar quem você requer tempo, né? O tempo é quem mostra quem realmente você é, né? Mas dá para ser, dá para a gente ir quebrando isso aos pouquinhos, né? E as pessoas ir perdendo esse medo da gente, né? Perdendo esse medo. É isso que eu faço. Não é através de discurso, é através de exemplos que a gente vai mostrando à sociedade quem a gente realmente é. Isso aí, ô Fábio. Ironia reflexiva aqui, ó, tá até com a imagem aqui de perfil da Academia de Atenas, onde tem ali no meio Platão e Aristóteles. É isso aí. Pergunte ao Fábio o que ele acha dos argumentos sutis e suaves do Caio Fábio, como não se preocupe com Jesus, ele não se esquecerá de você. E ame, e a fé nunca de ti sairá. E aí, ô Fábio, o que você acha desses argumentos aí? O Caio Fábio, né? O Caio Fábio é assim, uma pessoa. Eu gosto dele, porque ele não ataca o ateísmo de frente, né? Assim, ele quer agradar a todo mundo, né? Eu percebo que né? O problema dele é com o Silas Malafaia, né? Mas o resto ele gosta, ele quer agradar a todos, né? Que dizem que não é bem assim, né? Eu não tenho muito a dizer dele, não, entendeu? Inclusive, eu não assisto, nem vejo muito os vídeos dele, né? Porque ele é uma pessoa que não me incomoda, sabe? Ele é uma pessoa assim de boa, é aquela coisa, ele está na crença dele, né? A mim ele não incomoda, eu bato de frente com as pessoas, com religiosos que me incomodam, né? Que entram na minha casa, sabe? Ou então como essa bancada evangélica mesmo, que se a gente não gritar, daqui a pouco eles estão fazendo leis que a gente vai ter que obedecer de todo jeito. Então, como fizeram no caso dessa menina que invadiu. Isso é o que realmente me incomoda. O pastor Caio Fábio não me incomoda muito, não, né? Até agora eu não vejo muito incômodo da parte dele, não, sabe? Mas é aquela coisa, é quando me incomoda, sabe, que eu vou. O espiritismo também não me incomoda. Às vezes eu tenho um colega meu que é espírita, ele vem querer debater comigo. Eu digo, cara, eu não quero debater contigo, não, porque veja, o espírito quer ter áreas de ciência, né? O espírito kardecista, ele quer ter áreas, ele quer dizer que aquilo que eles acreditam é científico, é comprovado cientificamente, né? Mas assim, eles não me incomodam. Talvez se eles fossem grandes como o cristianismo, eles incomodassem, né?
Essa é a grande incógnita, né? Talvez eles não incomodem porque são pequenos, né? Também tem isso, né? Mas, assim, é aquela coisa, eles lá no canto deles, com a crença deles, com a fé deles, não incomodando a ninguém, né? Eu acho até uma ideia interessante, mas é o que eu digo a eles, ainda a ideia do espiritismo é muito boa, né? De você pagar, voltar quantas vezes for preciso, né? Que aqui é uma escola, é até mais interessante do que a ideia cristã. Mas como qualquer religião, não há provas disso, cara, tá entendendo? Não há provas, né, disso. Então eu não mergulho, não entro de cabeça, tá entendendo? Então é mais isso, cara. Eu só entro mesmo quando a coisa me incomoda, sabe? Me bate de frente comigo, sabe? E o Caio Fábio, para mim, até agora, não. Eu acho o cara, ele um cara legal, um cara de boa, né? Defende lá as ideias dele que eu não concordo, mas ele a mim não incomoda, não, sabe? Perfeito. Fábio, a gente já está chegando aí no nosso tempo de 2 horas. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e eu quero te falar, cara, que foi um prazer, uma honra ter você aqui. Espero muito que o seu canal cresça, a gente continue nessa corrente aí. Amanhã ou depois, quando tiver mais uma reunião da Liga, quando a gente for falar de assuntos mais gerais assim, a gente está junto aí, eu, você, o pessoal lá do grupo, e eu gostaria de que você agradecer esse pessoal aí que está acompanhando, desse toda a sua palavra aí, seu amor e carinho para esse pessoal todo aí que te adora, te admira, e convidasse esse pessoal para conhecer seu canal lá. Então, fala com a galera aí, ô, meu amigo Fábio. Cara, primeiro eu vou agradecer a você pela essa oportunidade que você está dando a gente, que é uma coisa pioneira, né? Não me lembro de alguém ter feito isso, né? De querer mostrar os canais menores. Eu acho isso incrível e tiro o meu chapéu para você, sabe? Trabalho incrível que você está fazendo. Eu só tenho ali a agradecer por isso, né? E o que eu puder mandar a gente para você, eu vou mandar, né? Que eu achar interessante, eu vou mandar, né? Quero agradecer também aos meus inscritos, né? Que assistem meus vídeos, né? Que tem muitos que já estão tendo aquela afinidade, né? Comigo, com os meus conteúdos, né? E eu convido a você também que não conhece ainda o meu canal, que vai conhecer a partir de agora, depois dessa live, né? Mesmo quem não assistiu ao vivo, vai ver gravada, né? Dê uma olhadinha, gente. Dê uma olhadinha nos meus vídeos. Eu vou citar aqui, vou dar citar uns 3 vídeos que eu acho que são bem interessantes, né? Que é o Justiça Divina, Livramento, Deus Protege Crianças. Esse é um vídeo que é muito bem assistido lá, né? Muito bem comentado, né? Que eu acho que ficou legal também. Tem vídeos que a gente faz que a gente eu acho que podia ter feito melhor, sabe? Mas esse Justiça Divina ficou muito bom, né? Qual o motivo da desgraça de Jó também? Eu acho um vídeo muito legal, ele é bem assistido, né? Bem comentado, né? E o terceiro é como entender o acesso do diabo no paraíso, onde eu refuto o pastor Leandro Quadros, né? Então eu convido você que está entrando, dê uma olhadinha. Os vídeos são longos, sabe? Eu não sei fazer vídeos pequenos, né? Eu acho meio chato também fazer vídeos grandes, né? Quando eu entro em canais de outras pessoas que eu vejo grandes. Mas assim, veja de pouquinho, veja um pedaço hoje, veja outro amanhã. Vocês vão ver que vocês não vão perder tempo, não, né? Tem algumas reflexões ali que eu nunca vi ninguém fazer. Não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém, mas essa é a contribuição que a gente dá, né? Cada um dá um pouquinho que a sua mente presenteia, né? Com reflexões, né? Então, e agradecer você até que ficou até agora na live, né? Que veio prestigiar aqui ao vivo, né? Só tenho a agradecer a todos vocês, né? E desejo um abraço para todos, muita saúde e muita paz para todo mundo. Então é isso aí, meu amigo Fábio. Muito bem aí, galera. Mais uma vez, canal do nosso amigo Fábio, Reflexões da Razão. Vai estar o link aqui na descrição. Abre a aba aí do lado. Ou agora que já está no fim, já entra aqui, já clica aqui agora na aba e já se inscrevam lá no canal do nosso amigo Fábio. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Vocês são incríveis, sempre acompanhando aí até o final. Vocês são pessoas assim maravilhosas, estão lutando, estão nessa luta aí com a gente para trazer mais razão e mais reflexões na vida das pessoas. Não é isso, Fábio? É isso aí, Antônio. Um abraço aí para todo mundo, para você também, viu? Então, beleza, galera. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui! Fui!